Fala pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. Hoje eu tô aqui, mais uma vez, com o MJ, esse bigode, ostentando esse bigode maravilhoso. Obrigado. Também tô aqui com o Gui e o Carlinhos. E aí eu vou pedir pro Carlinhos chegar pra frente e o Gui chegar pra trás um pouquinho, só pra gente enquadrar a galera, né? Era pra ter feito isso antes de começar a gravar? Óbvio que era. Só que a gente... Quem sabe faz ao vivo. Mais uma vez com os moleques aqui do Prática de Plantão, fazem medicina junto com o Marcos, estão entrando no último ano agora de medicina daquele jeito, né? Último ano agora. Graças a Deus. Uma Mercedes-Benz, né, irmão? Uma BMW daquele jeito, né, Marcos? Negativo, cara. Não sou apegado a esse Pessoal, tipo de eu coisa. queria falar antes de tudo que eu tô tava com muita saudade dessa mesa aqui. Infelizmente, aí, quando a gente vive de CNPJ, a gente tem que dar algumas prioridades diferentes pra nossa vida, vez ou outra. E foi o que aconteceu, mas águas passadas. Agora a gente vai tentar voltar. Já voltamos. Com tudo. Já voltamos com tudo, né? Marquinhos, muito obrigado por mais uma Tamo vez junto, você estar galera. aqui. Mais uma vez. Tive a ideia aí de chamar os meninos novamente, porque o Guilherme está desenvolvendo um novo projeto. E basicamente quem está tocando Prática de Plantão, que a gente gravou um episódio há mais ou menos, sei lá, uns 6. Episódio 8, pô. Foi Um tem dos mais 6 primeiros meses. episódios. O Carlinhos tá tocando sozinho. E eu queria trazê-los aqui pra gente ver como é que foi essa evolução aí, porque, pô, o moleque, né, cara? O moleque tem uma velocidade muito grande. Os moleques tão muito... A gente sempre fala isso, Porra, né? Se a esquece. gente tivesse a velocidade deles Porra. com a idade deles... A gente tava. Pô, hoje a gente tava. Pô, esquece. A gente Esquece, tava pô. em outro Tava patamar. fazendo isso aqui em Miami. Então, cara, assim. A gente é uma geração acima, eu acho. Mas a gente aprende muito com esses caras aqui. Por isso que a gente trouxe. Né? E aí eu acho que. Vai ser maneiro, vai ser maneiro. Como foi o primeiro? Cara, eu vou falar um negócio que... vou começar com a pergunta pra vocês, né? Vocês acompanharam o crescimento dessa porra aqui. Vocês estavam no episódio... Acho que foi o 8. Foi o primeiro ao vivo, né? E a gente viu aqui... O cara foi o primeiro ao vivo. O moleque Foi. foi o cobaia, pode Foi, crer. pô. Verdade. Tem Paulo- gente entrando no meio do podcast. Gente entrando no podcast. Fala aí, Trem. Deputado eleito Paulo Bilinski, aqui. Paulo Bilins. Acho que foi uma semana antes de vocês, não foi? Ou Não, uma foi semana depois, foi depois. depois. Uma semana depois de vocês. Vocês viram, porra, uma galera aqui, candidato a governador. Vocês acompanharam isso aqui? Total. Eu sei que vocês acompanham muito. E aí, o que vocês acham da vez que vocês vieram aqui da primeira vez e de agora? Qual é a... Cara, O que porra, chama total atenção? a gente acompanhou esse crescimento e, porra, eu não falo porque vocês dois são meus amigos não, cara, mas vocês fizeram até hoje aqui, até o ano de 2022, um trabalho que, cara, poucas pessoas fazem um trabalho tão consistente quanto vocês fizeram aqui. O Heitor, pô, pra quem olha o palco da pessoa, não vê os bastidores, mas o Heitor tava gravando aqui igual um maluco 2 episódios por dia. Às vezes 3. Às vezes 3 episódios. E aí é o que também a gente entraria nesse assunto. O Prática de Plantão, as pessoas veem por fora um Instagram, né? A gente colocando o rosto ali, fazendo Você tem que saber o conteúdo. resultado, pô. Só que por trás a gente tem 200 alunos Uhum. numa comunidade. Então, assim, acabou que a gente fez uma divisão de bastidor e palco. O Carlinhos ficou no palco e eu fiquei nos bastidores. E aí, cara, assim, igual aqui, igual acontece. Isso aqui que todo mundo tá vendo é o palco de vocês. Só que ninguém vê os bastidores. Então, cara, foi uma evolução surreal. Eu acabei, antes da gente entrar no ar, eu olhei pra lá e falei, que isso, Heitor? Como o nosso episódio foi o 8º, eu não tinha visto uma qualidade tão boa igual eu tô vendo hoje, cara. A verdade é que Parabéns. a verdade é que a gente tem nossas coisas fora, né? Então, assim, a gente não... Essa não é a nossa atividade principal, né? Mas, assim, a gente faz porque gosta mesmo, cara. Eu, pô, andava 150 km pra vir pra cá, o maior prazer. Pô, agora que a gente tá de férias na facul, né? Dá pra gente gravar mais aqui. E eu acho que é uma parada que é longo prazo mesmo. E É longo prazo. é prazeroso, cara, tá longo aqui, prazo, entendeu? Eu é longo gosto de prazo. estar aqui. Eu gosto de Lá no conversar. AdSense tem 200 e poucos reais, mas tô nem 200 reais. Não cara, não é o dinheiro, entendeu? mas É o resultado, é a estar mudança, aqui, porra, é isso entendeu? aí. E é o que eu te falei, cara. Quando você grava um vídeo hoje no YouTube, ele é completamente diferente do teu vídeo no Instagram. O vídeo do YouTube, pode perceber, cara. Tem vídeo ali no YouTube do Prática que tá com 5 mil visualizações. Que a gente gravou no início desse ano.
E a gente nunca colocou R$1 em anúncio. Porque o YouTube, ele é um conteúdo que ele é passivo, ele continua sendo distribuído. Então, você ter 1.000 seguidores no Instagram é completamente diferente de você ter 1.000 seguidores no YouTube. Muito mais qualificado. Completamente. Muito mais qualificado. Então, vocês fizeram um podcast com uma pessoa X, e esse podcast vai continuar sendo visto, cara, por 2, 3, 4, 5 anos. Se você tá vendo esse episódio aí na sua televisão, por exemplo, repara aí, depois que acabar esse episódio, que os vídeos que estão sendo indicados pra você não são necessariamente vídeos de hoje. Sim, são total. vídeos de uma semana atrás, um mês atrás. São coisas que você gosta, que vão te impactar e vão chegar em algum lugar. E tu, Carlinhos? O que tu acha de grande... Aliás, estão usando a porra do LED que eu dei pra vocês? Pô, todo dia. Ele queria roubar de mim o LED. Eu quase levei pra casa. Pô, cara, foram pequenas mudanças, assim. Sim. Pra vocês terem uma ideia, a única coisa que tem diferente de equipamento aqui é esse microfone, que é um microfone que eu usava com o otário que eu trabalhava. E aí, esse otário, graças a Deus, não foi eleito. E aí, ele Era político? era. Sem, que- sem, sem comentários. os infernos ele, mas eu achei lá em casa, cara, eu me mudei, e aí na mudança eu falei, porra, achei um microfone Shure, viado. Aí eu trouxe, já tinha uns AKG, é a única coisa diferente que tem aqui de equipamento. A melhoria, cara, foi só de configuração, de sentar, de estudar, pra ver como, mais uma vez, parece clichê, mas não é, a importância do estudo. Total. Com certeza. Porra, Com foi só certeza. estudar, cara. Aí a gente já conseguiu botar Full HD direto. Tu viu que a qualidade do áudio Pô, muito melhor. absurda E- com o mesmo equipamento, irmão. E assim, é interessante tu falar que é o mesmo equipamento desde o começo, porque isso daí também é até um alerta pra galera, porque às vezes eles acham que o que vale a pena é você ter uma puta estrutura e o conteúdo ser raso, não ser aquele conteúdo aprofundado, aquele conteúdo que realmente vai trazer alguma coisa de bom pra quem tá vendo, vai ensinar alguma coisa, enfim, né? Vai trazer algo claro pra quem tá vendo. É isso aí. Você poderia muito bem não se aprofundar nas configurações, poderia muito bem, às vezes, sei lá, quebrou o microfone, você colocou um pior aí enquanto não consegue comprar, mas se o conteúdo for bom, se o conteúdo realmente agregar, não importa a qualidade. Foi o que a gente estava até conversando isso hoje. A gente tava lá no almoço Outback. aqui. Eu estava mostrando para ele um médico que eu sigo, um cardiologista que eu sigo, que faz Faz o mexendo do cara aí, pô. um podcast. Não, faz não. Que faz que ele tem um podcast de medicina, ele é um residente, né, de cardiologia, e aí ele vai no hospital e entrevista os professores dele, os preceptores dele da Pô, cardiologia. irado, cara. E ele leva um microfone desse aqui e ele grava com a câmera do celular. Os primeiros episódios, eu tava mostrando pra ele, era o áudio do celular, pegava todo o eco da sala, a voz dele era mais ruído do que tudo, e mesmo assim o conteúdo era bom e dava visualização. Então, assim, Esse vídeo tá com uns o 3 problema não é mil a seguidores. qualidade do vídeo, não é a qualidade do microfone. ou Seguidores da não, câmera. 3 mil visualizações. É o conteúdo. No fim de tudo é o conteúdo. Quando você se aprofunda. Agora, deixa eu entrar aqui no assunto do projeto de vocês. Já? Então vai continuar falando mais aí. Ei, vem Faustão cá. é foda, cara. Como é que foi o quinto ano de medicina? Bom, Cara, foi muita luta. Vai, muita luta. Marquinho. Marquinho, Começa pro Marquinho, que é mais velho. Foi muita luta, irmão. Foi sugado, Mas cara. pra quem nunca fez medicina, quem nunca esteve numa sala de medicina, é mais prática e menos sala de aula? É só prática, né? só prática, Só na No verdade. nosso momento, né? No nosso momento agora. Agora é só só prática. prática. Então a gente vai para as unidades de saúde que são conveniadas com a faculdade e aí a gente roda de acordo com a especialização, né? Então a gente estava rodando agora em clínica médica, foi o nosso último rodízio. Antes a gente fez cirurgia, antes disso a gente fez atenção básica. Que foi quando a gente veio pra cá. Foi, a gente estava A gente tava Foi em Benfica. verdade. né? Que até eu trouxe até o Brain aqui. Porra, brabo Que demais. era um dos nossos professores. E antes foi pediatria. Brabo A gente demais. começou o ano com pediatria. Então, assim, é uma nova fase da faculdade que eu acho que é até mais cansativa, cara, porque é deslocamento, é vai e volta, e responsabilidade, cara, tu tem que fazer prova prática, tu é avaliado na prática, e tu tem que perder a insegurança de atender paciente.
sabe? Então, assim, o pessoal tem dificuldade bastante nisso. Mas, se você quiser levar de uma forma, né, mediana ali, tu pode até conseguir se formar sem os quesitos que eu acho mínimos necessários para você ser um médico, sabe? Digno. Então, assim, tu vai levando ali, porque a gente se divide em grupos, né? Tu vai levando ali, cara, se tu deixar pro coleguinha do grupo fazer tudo pra você, tu vai acabar passando maus bocados aí quando você se formar, né? Então, assim, E esse que é o problema. não é o nosso caso, graças a Deus, pô. Eu já sou velho, então, pô, eu tenho que correr atrás do tempo perdido, eu não posso parar, porra, sabe, ficar nessa, eu tenho que ir em frente mesmo, aprender a mergulhar. E esses moleques são exemplo, né, cara? Esquece. Porra, esquece. E pra vocês, como é que foi? Cara, pra mim foi assim, o que mais pega, creio que seja essa parte do deslocamento, né? Assim, cara, é muito trânsito, você perde um tempo no trânsito, acaba que a gente não tem que transferir, né, aquela raiva dali do trânsito para o hospital. Mas o teu dia já começa diferente, né? E você chega lá, às vezes a própria o preceptor tá num dia ruim, aí você quer fazer verdade. um bom trabalho, e aí... O preceptor é o médico encarregado de vocês, né? Isso, chefe, isso, né? O professor, né? Que seria o nosso Professor. professor. Mas ele necessariamente é professor da faculdade ou não? Ele é Ele é contratado médico da pela unidade, e aí a unidade acaba... A faculdade acaba contratando esse cara ganha uma farpela pra dar aula, entendeu? Mas ele continua sendo médico da unidade. Isso. Entendi. E esse assim, negócio de deslocamento, rapidinho, só te pode falar. cortando. Tipo assim, por que a gente sente mais isso hoje? Porque antes era mais sala de aula. E muitos, tipo, maior galera morava, tipo, perto da faculdade. Né? O pessoal aluga apartamento. Vocês mesmos. Eu morava do A lado gente da morava faculdade. junto numa rua atrás da faculdade, praticamente. Entendeu? Então, tipo, tu não sente. Tu tá meio que ali no campus ali o tempo todo. Então, agora começa a ver o peso da responsabilidade. Que você tá numa unidade aqui hoje, vai pra outra amanhã, aí no outro dia você tá em outra. E essa acaba sendo a vida real, né, É, cara? É isso que eu ia falar, Exatamente. parece Essa é a vida medicina, real. né? É Parece isso. médico, Porque né? verdade. a gente acaba vendo, cara, muito médico que sai de um plantão em um lugar e vai pro outro. Já vai emenda, já E direto. emenda 24 horas em um lugar, já sai desse lugar, vai pro próximo É hospital. o que mais vê, né? E enquanto isso, o outro médico tem que segurar ali, porque ele tá saindo do outro. E aí tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você sair do hospital que você tá encarregado do plantão antes do horário é um pouco perigoso, né? Então você precisa ter tudo... Acontece, né, padrinho? Acontece, mas... E assim, agora, no momento que a gente está, eu acho que não só a cobrança dos preceptores, dos professores, como o Marcos falou, avaliação prática, todo dia você sabe que tem alguém avaliando a tua conversa com o paciente, a tua postura, como você examina. Então, assim, tem muita gente ali te olhando no dia a dia, fora a autocobrança de falta um ano para eu me formar, faltam 6 meses para eu me formar, Que eu será que vou eu estou fazer? preparado? Eu vou conseguir botar a mão no paciente, eu vou ficar nervoso, enfim. E aí é isso que a gente tenta trazer, No né, prático, para a né? realidade. Exato. E aí Aqui- acabou aquela tara de sala vermelha, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente ainda Não, a gente continua continua ainda. Vocês são muito tarados, né? Deus me livre. Aqui acaba que, pô, o Marco já tem um caminho definido para seguir, o Carlos também, né, psiquiatria, cardiologia, eu também tenho meu caminho. Então acaba que a gente... Decidiu já, né? eu fazia endocrinologia. Então acaba que a gente já tem os caminhos definidos do que a gente vai seguir, né? Tem pessoas que ainda não tem. Então, de certa forma, isso dá uma tranquilidade, né? O Marco já é certificado, né? Da SIM, da certificação Ítalo Marcilli. Já, pô, o Carlos é o cara que todo dia estuda cardiologia. Nunca vi um cara estudar mais cardiologia do que ele. Eletro é tudo com ele mesmo. Todo tipo de imagem. Toma. Então, pô, Todo tipo. Vai. Dúvidazinha no plantão, toma. Até mesmo um eletrocardiograma. Todo tipo. Mas assim, você tá falando que tá definido. A gente esteve aqui com o Dr. Diogo Viana, monstro sagrado. Fizemos um ao vivo gigante com ele aqui. Gigante pro canal, obviamente. E ele era anestesista, tava ganhando 6 dígitos por mês, feliz da vida, financeiramente feliz. E um belo dia foi viajar e dentro do avião descobriu que ele não conseguia salvar uma vida. Foi assim que ele foi emagrecer. De tão gordo que ele tá. Exato, de tão gordo que ele tava, ele não conseguiu fazer uma massagem cardíaca no
numa paciente, numa pessoa que passou mal dentro do avião. Dentro do avião. Sim, aí eles tiveram que descer em Casablanca. E aí ele ficou bolado com aquilo e aí foi emagrecer. Quando foi emagrecer, ele não ficou resultado com o método que utilizaram nele. E aí, por isso ele foi estudar medicina do esporte. E aí ele virou gigante. Referência, maluco Esquece. brabo. Não tem nem Cara, como. ele é uma referência, né, do que mais ou menos a gente vai falar aqui. Ele é um músico carioca, pô. É, ele é um Ele é músico um músico carioca. carioca, desculpa. Não? Pô, o Muzi é bonito pra caralho. A gente já teve com o Muzi já, Pô, pô. bicho, o Muzi é um cara o Muzi, diferente. porra, é diferenciado, porra. Esquece. Se ele chegar ali, irmão, acho que ele tampa toda essa luz aqui que tá na nossa frente. Faz um O bicho eclipse. tem uma presença diferenciada, cara. O maluco é grande, né? Que porra, Grande, qual é, bicho de velho? grande porte. Bicho de grande porte legal. E, cara, você falou aí que ele fazia 6 dígitos trabalhando na anestésio, né? Ele, cara, ele trocou esses 6 dígitos, né? Ele trocou, mas ele fez 7 dígitos nos últimos 4 meses no digital. Sim. É aí que a gente já vai levantar a bola pro Guilherme entrar já com. Fala comigo. Eu não quero ficar dando plantão a vida toda. Vocês né, viram cara? que agora telemedicina vai ficar, né? Porque com parecia certeza. que ia ser uma coisa de pandemia, pandemia, e né? tal. E esquece. Já tá autorizado, já tá esqueça regulamentado tudo, e pode seguir. Então acho que o digital é o caminho, né? Cara, Eles isso é de- bom tanto pro paciente quanto pro médico, cara. Porque vamos supor que você fechou um plano trimestral com o médico, a gente tá falando aqui de emagrecimento, você fez a primeira consulta com ele, né? Presencial, ele viu todas as suas medidas, passou toda a sua dieta, cara, fez todo o seu plano. A segunda e a terceira consulta, você pode facilmente fazer um ajuste em telemedicina. Você entra com ele no computador, O tal do retorno, né? seria um retorno. Cara, porque o mercado médico mudou. Existe um novo mercado médico. O que a maioria dos médicos fazia antes era entregar consulta, retorno, consulta, retorno, consulta, retorno. Só que, cara, acaba ficando muito difícil de você fidelizar esse paciente fazendo consulta, retorno, consulta, retorno. Cara, imagina se você pega um paciente e oferece para ele um plano, em vez de você simplesmente fazer ele ir uma vez e voltar no retorno. Ele vai voltar, cara, acaba voltando 6 meses depois. Você oferecer um plano é melhor para o médico e para o paciente. Porque para o médico você acompanha mais esse cara de perto, você tem um resultado muito melhor do teu paciente. Ele fideliza com você, então o LTV dele é maior, né? O lifetime value dele no teu consultório, falando de faturamento, é muito melhor. Explica aí o que é lifetime value. Cara, lifetime value é o tempo que o cliente fica com você. Então, se você cria um plano trimestral para ele fideliza, ele tem recorrência ali com você. Então, ele tem mais resultado e para o cliente isso é melhor, para o paciente isso é melhor. Porque, pô, ele tá ali para melhorar a saúde dele. Então, ele tem muito mais resultado com acompanhamento de perto. Sabe o que o Gui tá me lembrando? O Bigodinho, qual é o nome dele? Ah, o Ribas. Ribas, moleque brabo. Ele veio aqui no Muito podcast? É Davi Ribas, né? É, Davi Ribas. é. Ele é copywriter, né? Ele é do Moleque é brabo e assim, certificado teve uma lá hora do que Ícaro. acabou o podcast. E a gente ficou conversando aqui e tal, não sei o que. Foi quando mudou Lembrei. mudou a linha do... Que era Boas histórias sobre. Era um pouco de tudo. um pouco de pouco de tudo. Aí, Pô, pô, vocês estão que de é um pouco sacanagem, de tudo, cara. é, Um pouco de tudo, pô. é muito de nada. É. Aí o caralho. quem pô, fala mas pra, eu como, né? quem quer falar mesmo. pra todo mundo acaba falando pra Fala pra ninguém. É ninguém. verdade. Ele Aí a gente foi montando, saiu isso aí. Boas histórias sobre tudo. Legal, legal. Agora o negócio é o seguinte, cara. Aqui a gente tá numa mesa aqui a gente tá numa mesa aqui, cara, que é o seguinte. Esse cara aqui, cara, é lógico que os dois, né? Mas esse tomou a frente, ele que tá botando mais a cara, o Gui tá nos bastidores. Então, você que tá na faculdade de medicina, né? Você que é um médico recém-formado, você que de repente já é um residente, né? Você ainda dá o plantão. Então você vai lá no prática de plantão e aprende a dar a porra do plantão, né? Aí tu tá lá na residência, pô, tu já é um R2 já, daqui a pouco, porra, morou, porra, tu já pega teu RQE, tu já é um especialista, e aí tu quer fazer bombar teu consultório, aí tu já vai aqui no guia. É isso. Então, irmão, negócio, meu irmão, como é que o cara, ô Guilherme, Rapidinho, desculpa te cortar, mas se quiser fazer a reforma, fala com o pai. Que o pai faz a obra.
O pai faz a obra do A consultório. reforma do consultório, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, E padrinho. se precisar comprar um consultório, também está aqui. Está aqui também. O Está espaço aí. físico é tudo contigo. É tudo comigo. Tá Isso bom. aí. Se tiver depressivo, se tiver ansioso, Aí vem e fala com o pai. fala aqui. com o pai, que o pai ajuda você, de repente, a você ficar um pouco mais calmo. Agora o negócio é o seguinte, cara. O desafio de você começar um consultório do zero. Fala um pouco sobre essa parada aí. Cara, é muito desafiador mesmo, porque hoje a gente viu... Existe um dado, cara, muita gente não sabe... Você tem plano de saúde? Eu tenho. Tem plano de saúde? Tem. Tem plano de saúde? Aqui eu também tenho plano de saúde. Aqui nessa mesa, nós 4 temos plano de saúde. Só que o número no Brasil hoje de pessoas que têm plano de saúde é muito menor. Trouxe esse dado aqui. Ah, um dado. Ah, já tem um dado correto. Faustão, Faustão é foda. Vai, segue. Ué, O número de pessoas que têm plano de saúde no Brasil é muito menor do que o número de pessoas que não têm. Então, são mais de 70% que não tem plano de saúde e perto de 20% que tem plano de saúde. Então, a gente acaba caindo num ciclo de que todo mundo tem plano, então ninguém vem no meu consultório particular. Só que, cara, se você pegar os dados, isso não acontece. Porque o Brasil ele é um país precário. Então, assim, se você for construir um consultório do zero, o médico não tem isso na faculdade. Mas deixa eu te falar. Eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui. Aqui você atribui pessoas, tirando o cara que não consegue pagar, né? Tirando o cara que não consegue pagar. O cara que conseguiria pagar um plano meia boca aí, por que esse cara não tem plano? Cara, porque Já ele fez é... essa pesquisa? Nunca fiz essa pesquisa. Uhum. Mas eu conheci pessoas que preferem pagar Quando ali precisa. quando precisa. Uma internação, por exemplo, que Uhum. precisa. E acha que isso fica mais em conta do que você ficar pagando mensalmente ali um plano, entendeu? Porque eu, sendo bem sincero, assim, o meu plano de saúde funciona pra mim hoje como um seguro, igual o seguro de carro. Total. Se Com certeza. eu tô ali pagando, se eu usei, esse ano agora de 2022, se eu usei 2 vezes foi muito. Então, você mesmo pode pensar que, quase não usei aqui, vou cancelar. E aí, quando eu precisar, eu pago ali. Não, mas aí tem o lance da carência, né? Não é bem assim, se quando eu precisar eu for pagar, eu vou me fuder. ele só ativa, acho que no mês seguinte. Não, ó, tem não tô algum falando tipo- do plano. Não, e não. doença pré-existente você não tá coberto. sim, Então, assim, exato. tá arriscado você ir contratar e aí, Tem que sei pagar lá, o eu tenho- particular tô com e o uma plano. doença- qualquer doença aí, uma doença séria que não seja câncer, gente. Hipertensão. Hipertensão. Aí o cara consegue provar que minha hipertensão é diante da minha pólice, eu não sou coberto. Pô. Não tô falando de você reativar o seguro, não. Tô falando de você, por exemplo, precisa internar e paga ali de fato a internação do hospital. Pô, mas Entendeu? vou te falar, conheço uma pessoa só que fez isso e quebrou. Quebrou assim, de milhão. Quebrou de Não, mas milhão. eu acho que você precisa ter plano de seguro. Claro, com certeza. Plano de saúde. É melhor Você não acha? precisar e ter. Claro, pô, É igual lógico. seguro de carro, gente. Melhor não precisar e ter. Sim, vai Exatamente. pagando, irmão. Precisa. Mas, cara, são Prescindível. muitos desafios. Você não tem isso na faculdade. Você não tem uma matéria, construa seu consultório do zero. Entendeu? E você sai querendo fazer uma especialidade, precisando dar plantão, tendo que alugar um espaço. Você tem o aluguel do lugar, você tem que pagar uma secretária. Entendeu? Você tem que treinar essa secretária. Porque é o que eu falo, não adianta você colocar 50 mil pessoas na boca do funil para fechar uma consulta com você e a tua secretária não fecha 3 consultas. Entendeu? Então, cara, são vários desafios mesmo. A gente pode falar isso aqui. Não, é mais. Posso estar falando merda mesmo? A gente tá aqui pra isso, né? Eu que pago esse espaço aqui, eu posso falar merda à vontade. Mas é mais empreendedorismo do que medicina, na minha total. opinião. Cara, é aquela discussão. Você faz medicina. A medicina é um sacerdócio ou ela é um negócio? A partir do momento que você tem um CNPJ, você é um empreendedor. Sim. Você é médico, mas você é empreendedor. Então você tem que dar conta. Lá no IRPF tem atividade médico. Exato. Você começa vendendo seu tempo, né? Só que aí daqui a pouco você percebe que você não tem mais tempo para vender. E aí você dá uma estagnada e fala, cara, como que eu vou conseguir escalar isso? Né? Então eu consigo vender mais, mas com o mesmo tempo, usando o mesmo tempo. E aí entra o que o Gui faz, né? Ao invés do médico ficar lá 1, 2, 3 anos estudando empreendedorismo, estudando
fluxo de caixa, estudando contabilidade, para Tráfego conseguir entender como que faz tudo. Porque não é só você aluguei uma salinha e vou começar a entender. Não é assim. Você tem que entender tudo. Como que tudo se movimenta para que você, no final de tudo, tenha lucro. Eu discordo em parte. Você não precisa saber tudo, não. Mas você precisa ser capaz de ouvir alguma coisa e falar assim, eu acho que não. Acho que não é. Você precisa estar familiarizado Não, com eu a digo parada, quem vai entendeu? fazer sozinho. Quem tá nessa de fazer sozinho. Né? Então, assim, vou estudar porque eu quero abrir o meu consultório e eu quero fazer tudo. Ele vai ter que saber. O mínimo de tudo ele vai ter que saber. Né? Só que aí cai nisso que eu falei. Ele percebe que ele não tem tempo para fazer isso. E é justamente o que o Gui faz. Ele te Imagina, dá, Heitor. ele transfere esse tempo para ele, para que você possa fazer o que você quiser. Imagina se você pega essa sala aqui e o Marcos quer atender psiquiatria. Beleza, eu tô aqui nessa sala, a partir de hoje eu tô atendendo psiquiatria. Como que as pessoas vão chegar nele? Então hoje, cara, se o médico não tem um bom posicionamento digital, se o médico não tem um tráfego pago rodando, cara, uma campanha básica de tráfego pro local aqui, você consegue, como médico, anunciar para as pessoas que estão aqui em volta, para elas caírem aqui no seu consultório. Sim. Então, porra, se ele é psiquiatra, ele pode anunciar para isso. Ah, mas o CFM vai... Cara, o CFM ele te libera para educar. Ele não te libera para você se vender. Em várias outras profissões, cara, odonto, nutricionista, todo mundo pode vender. O médico é o único que não pode vender, mas ele pode educar. Então você consegue fazer uma campanha de tráfego. Advogado também não pode. Advogado não pode. Sabia dessa porra? Sim. Advogado não pode fazer propaganda de escritório. Eu não tô atualizado não, cara. Tem coisa que mudou. Eu também não no estatuto da OAB aí, coisa e tal, em relação ao marketing jurídico, né, de advogado. E eu acho que tem também coisa no próprio CFM também que mudou, deu uma flexibilizada. Não, isso daí, total. isso daí até a própria telemedicina. Entendeu? Mas... As coisas estão evoluindo. Isso daí dá uma boa live. E um bom feed. Isso dá uma live, Mas, cara, o que está acontecendo hoje, o filme que a gente está vendo acontecer os hospitais pegam lá o que aconteceu em Caxias, por exemplo. Um hospital em Caxias, que é um hospital de cardiologia, foi comprado por uma grande rede. E aí entra o novo dono, né, no hospital e ele faz toda uma reformulação do hospital, seja no pronto-socorro ou no bloco de cirurgia. E aí o que acontece? O médico, como é uma empresa muito grande, uma empresa, cara, uma multinacional, até empresas listadas na bolsa, cara, você vê a empresa chegar para o médico e falar assim, olha, você tem que atender em 1 hora tantos pacientes. Então eles querem dados, né? Eles querem te colocar dentro de um formato, do formato deles. Então o médico tem protocolo, tem o tempo para atender. Então você vê cada vez mais médicos que estão insatisfeitos no particular. Tá? Então você, na verdade, no plano, né? No plano. Então o paciente não tem experiência boa nenhuma, cara. Ele vai para lá, o médico está insatisfeito, está atendendo muito mais paciente do que ele atenderia no particular, né? E isso, assim, gerando uma experiência horrível para o paciente. E, cara, você ter um paciente satisfeito, você consegue indicação para outro, para outro, para outro e para outro. Então, se você está no particular e, cara, gera uma experiência sensacional para o teu paciente, cara, você consegue aumentar o preço da tua consulta, você consegue trazer mais pacientes novos, né? Minha filha tem plano desde que é permitido. 30 dias de vida ela tinha plano já. Aí a gente foi na primeira consulta dela, ali com 7 dias, a gente foi na pediatra que acompanhou o parto dela. E aí não foi uma experiência legal? Pô, eu vou falar um bagulho aqui que aí vocês vão me achar babaca. O fato dela ser muito nova me incomodou pra caralho. Pra caralho, assim. Pra caralho. Caralho. E aí... E ela não tinha carisma com a criança. Tipo, minha filha já era comunicativa desde muito pequenininha, assim. E tu vê, caraca, não bateu. Não deu match. Aí eu fui, conversei com outros amigos que têm filho e tal. Ele falou, cara, tenta outra, pô. De repente você pode gostar menos e aí você vai continuar nela. Ou você pode gostar mais e vai mudar. Aí na segunda deu certo. E aí... trocou eu não vou falar o nome dela aqui, porque depois eu vou falar uma outra coisa que eu não quero expor. Mas aí trocamos de pediatra, e aí fomos nessa pediatra, continuamos indo nessa pediatra. E aí o que aconteceu? Ela chegou e falou, olha pessoal, tem que informar vocês, eu vou parar de atender plano, né?
E aí vocês sintam-se livres e tal pra procurar outro plano. Eu só vou atender só a próxima consulta da Sofia vai ser no plano, e aí a segunda já não vai ser mais. Não, beleza, mas quanto é? X. Não, a gente vai continuar. A minha filha tem plano e eu vou pagar porque a médica é sensacional. Cara, é a experiência. É isso que eu falo. Eu fiz um post sobre isso hoje, na verdade. Uhum. Então, cara, você gerar uma experiência, você pensar na experiência desde o momento que o paciente chegou aqui, se tem um estacionamento para ele parar. Imagina um consultório que não tem um estacionamento, que ele tem que parar o carro num lugar extremamente longe. E aí, imagina um lugar perigoso. Olha quantas coisas você está dificultando o teu paciente na hora da experiência. E aí aqui da porta para frente, você não tem uma pessoa para receber esse paciente, cafezinho, ar-condicionado. Isso são coisas que contam na experiência. Então, cara, ela gerou uma experiência e fora o posicionamento dela. Você falou que a outra era muito nova, que você não tinha gostado do jeito dela, não tinha carisma. Cara, isso é posicionamento do médico. Uhum. E o posicionamento que eu falo não é nem o posicionamento no presencial também, mas nas redes sociais, cara. Mas não tô falando isso porque eu sou amigo de vocês, não. Mas se vocês... eu ia fazer essa pergunta. Se algum de vocês três fosse novinho, pediatra... Se fosse novinho assim, você tava safo. Não, porque, cara, o cara no final das contas, a palavra, ela tem um negócio do dom da palavra. Na verdade, isso daí é até ensinado na faculdade, no rodízio de medicina, né? Claro, você ainda é um estudante, e isso daqui também toca muito no que você falou. Lá no começo, você falou assim, quando a gente estava falando aqui do sentido de deslocar, e você falou assim, parece médico. Não parece, cara. Assim, no internato, você tem que se encarar como médico o tempo inteiro. Você não tem que parecer médico. Você tem que ser médico e ponto. E ponto. E ponto. Porque não é quando você pega o CRM que você passa a ser médico. Né? Os 6 anos de medicina te constroem como médico e dali para frente você vai exercer aquilo e vai aprender mais com a prática. Né? Esse é o primeiro ponto. E falando sobre isso, no próprio internato, a gente aprende que a gente tem que se portar, por mais que você esteja inseguro em falar com o paciente, você tem que se portar como se você soubesse tudo na frente do paciente. Porque o paciente percebe a insegurança dentro de você. Ele vai perceber e ele vai chegar para a preceptora, que é a médica que ele conhece, que está ali na rotina todo dia, vai falar assim, não gostei desse doutor atendendo, não. Não gostei. E pode ser isso que você sentiu nessa moça inconscientemente. Você, como pai, olhou e falou, cara, não tô sentindo ela muito segura, não. É foda que entendeu? Não dá pra ficar falando muito, senão as pessoas vão cruzar. Mas vamos lá. Essa pediatra, que eu não curti muito a experiência, ela é... O pai dela também é pediatra. E aí, tem um amigo meu que trata que a filha vai no pai, que é bem mais velho, né? Tem, sei lá, uns 30 anos a mais. E ele ama o doutor. Assim, não, tô falando, tá maluco, nunca vou deixar de atender minha filha lá. Ele falou, tô esperando, minha filha não pode fazer 16 anos pra eu não deixar de ir lá e tal. Falei, irmão, tive uma experiência horrorosa com a filha dele. Aí ele, é mesmo, cara? Mas por quê? Eu falei, cara, não sei, mano. Ela não tava... Não passou segurança, irmão. Não foi aquele... Não senti quentinho. É engraçado que o meu pediatra, quando eu era criança, é o mesmo pediatra dos meus filhos. E a filha dele também é pediatra. Só falta ser a mesma. Só falta ser a mesma pessoa. Depois em off a gente vai conversar. Em off a gente vê. Só queria falar 2 coisas aqui, senão eu vou esquecer. Tá. Que o Gui tinha falado dos planos trimestrais, né? Eu queria só pontuar essa parte, que, por exemplo, se você tem esse plano semestral aí, né? No caso, plano semestral. E aí você faz a tua primeira consulta. E aí você sabe que daqui a 15 dias ou 30 dias você vai ser reavaliado. Isso tem um efeito psicológico muito grande da pessoa parar e falar, cara, eu não posso errar. Porque daqui 15, 30 dias eu vou ter que voltar lá. Né? Diferente de uma consulta única que você pagou, às vezes a pessoa não vai nem fazer o que você planejou, porque ela fala assim, quando tiver bom eu remarco. Quando eu tiver dinheiro de novo eu remarco essa consulta. Né? Então, quando você dá o plano semestral, você já tem as próximas consultas fechadas. Então, ela vai falar, eu vou voltar, eu tenho que voltar, já está pago, porque já está pago. Então, ela tem essa necessidade de voltar, porque já pagou.
Né? Pode até... Então ela vai falar, cara, eu tenho que fazer. Eu vou fazer pra eu não passar vergonha. O Guilherme falou de, Pelo menos isso, né? de Não passar vergonha. posicionamento, né? Faltou posicionamento nessa novinha, por exemplo, essa Faltou, menina. total. Porque se fosse uma menina que de repente tivesse uma rede social onde ela educasse o público, ensinasse sobre pediatria, citasse alguns casos que aconteceram, como ela tratou, dar dica para pai, dica para mãe, sono e alimentação e, sabe, remédio, dose, superdosagem. Porra, você vai na pessoa, na médica, já sabendo, já tendo uma certa noção dentro de você de que ela tem um conhecimento, Claro, né? com Então, certeza. então você se sente mais Cara, seguro. Eu nem entro nesse quesito de, ela sabe, ela não sabe. Eu não sei, não faço ideia se ela sabe ou se ela não sabe. O que me incomodou foi ela... A postura, no caso. Não é postura, porque parece que ela foi desrespeitosa. Mas assim, ela não me passou segurança mesmo, cara, pra ser a pessoa que cuida da minha filha. Entendi. E aí, porra, quando a gente foi na segunda pediatra, a doutora tinha a doutora tinha a filha de um ano a mais que a minha filha. E aí caraca, olha só, essa mulher é muito maneira, cara. Muito Se gente conectou boa, com ela, muito né? parceira, cara. Pelo amor Legal. de Deus, não tem como. E aí quando ela falou assim, galera, ó, parei de atender plano. Eu falei, não, tranquilo, pô. Vamos. Assim, eu nem quis a próxima consulta no plano, não. Eu já fui pagando. A última que eu tinha direito pelo plano, eu nem quis, já paguei direto. E isso, cara, você vê, isso acontece mais ou menos o que eu falei, que o convênio, ele acaba deixando o médico, assim, só para você ter ideia, o particular, ele consegue, um paciente particular, que essa médica e qualquer outro médico consiga colocar para dentro do consultório dele, equivale a de 5 a 8 vezes um paciente do convênio, né? Então, assim, totalmente, você entende totalmente por que ela saiu do convênio e foi para o particular, né? E isso acontece muito, cara, isso acontece muito. Só que o que o Marcos falou de você ter conteúdo no Instagram, ter conteúdo nas redes sociais, ensinar os pais sobre sono, sobre a alimentação do filho, cara, isso faz total diferença. Hoje as pessoas só estão, cara, preciso ser a melhor formação possível. Cara, você precisa ter, mas se você não tiver o básico da rede social, você não tem nada hoje. O Rodrigo Vinhas, que é estrategista de marketing, ele mesmo fala, cara, ou você tá ponto com ou você tá ponto fora. Porque, cara, imagina se você faz, por exemplo, um e-book de pediatria. Um produto aqui, ó, agora para pediatra. Faz um e-book de pediatria, coloca esse e-book para rodar. Você vai ver que vários pais vão cair nesse funil e vão querer comprar esse e-book. Ou um e-book gratuito. E aí ele vai ver que o conteúdo é tão bom, que ele vai subir na sua escada de valor e vai querer comprar a tua consulta. Né? Então você bota um e-book custando R$ 9,90. O cara olha, lê o e-book, aplica com o filho e fala assim, cara, isso funciona, esse pediatra é bom. Quero a consulta dele. Ele já te manda uma mensagem na hora. Ou você já procura ele. Né? Depende do funil que você está usando. Cara, olha, minha consulta custa tanto. Porra, eu quero. Simplesmente que você fez um produto e colocou ele para rodar. Um produto digital. Que as pessoas não têm conhecimento hoje. Cara, as pessoas ficam muito achando que esse lance de... esse negócio de posicionamento, de marca digital, não sei o quê... isso é só pra quem, sei lá, quer vender curso. Cara, se você tudo, tá pensando irmão. nisso, você tá maluco. É tudo. Se você é servidor público, se você é empregado CLT, se você é... nem sei quais são... Tudo que precisa se de você é conhecimento advogado, teórico estudado, isso você consegue se você monetizar. acorda Essa. de manhã precisando... precisando não, mas... acorda de manhã e vai fazer alguma coisa para ter retorno financeiro, você precisa estudar isso. Você pode nem botar em prática, mas você precisa estudar isso. Você precisa conhecer esse arcabouço de coisas. Por que eu estou dizendo isso? Eu não faço medicina, né? Mas por sorte tenho vários amigos que fazem. Mas eu sou empresário. E depois que eu conheci marketing digital, cara, eu me tornei um empresário muito melhor, pô. Total. Muito, infinitamente melhor. Você se atualizou, né? Me atualizei, absurdo. E assim, ter o orgulho de dizer que hoje eu não preciso mais botar dinheiro em tráfego para conseguir cliente, pô. Porque a coisa roda sozinha. As pessoas me fazem a pergunta, eu mando um vídeo que eu já produzi. E aí, sabe o que acontece hoje, cara? O que acontece o médico só tá focado ali, porra, quero fazer residência. E aí, um outro cara que não fez residência, fez uma pós-graduação, uma boa pós-graduação,
que começou o marketing dele, começou um posicionamento digital, cara, tu vê o consultório desse cara bombando. Você vê, pô, e aí o que acontece? Todo mundo chamando ele de charlatão. Ah, é charlatão, é charlatão. Mas simplesmente porque o cara focou no marketing dele. O que ele tá fazendo no consultório dele, se é certo ou se é errado, não quero entrar nessa polêmica. Geralmente quem chama de charlatão, porra, tá ganhando menos, né? É um invejoso. É um invejoso. Isso aí. Não, sucesso é problemático. Então, Nossa assim, o cara... eu vejo vocês mesmo, né? Eu vou falar um bastidor nosso aqui. A gente é do mesmo grupo, a gente é muito amigo. Então, esses caras dão um plantão como acadêmico. E aí teve um caso, depois eu vou querer que... Não sei quem foi que me contou. De um determinado profissional chegou e menosprezou. Tipo, porra, mas você não sei não... Vocês não são nem formados ainda, já tá, porra, falando... Porra, vocês estão falando, cara? Porra, vocês não estão formados ainda. Ensinando os outros aí. O que vocês pensam que são? Tá entendendo? Então, assim, geralmente, cara, esse Cara lugar... acadêmico também. Não, o cara já era médico, formado. Já era médico. Mas, assim, nunca que quando ele era acadêmico, ele pensou em fazer algo sequer semelhante ao que eles fazem. Então, geralmente, esse negócio de charlatão... Não, eu virei agora coach inveja, de médico. cara. Tu virou Virei coach coach de médico. Essa semana aí Entendeu? passei por um momento aí que eu me estressei e tive que defender o colega aqui xingando duas pessoas. Sempre lembrar aqui que esse podcast ainda não é gigantesco, mas um dia será. Com certeza. Tudão era apelido pra me zoar, pô. Era, tipo assim, pejorativo. Sério. Pô, porque eu falava de... Eu sempre dava opinião sobre tudo e tal, não sei o que, papai. Ah lá, o Tudão, caralho. Ah, o Tudão. Era pra me botar pra baixo. Aham, Entendeu? Até um brother nosso que criou. Mas era pra me jogar pra baixo. Eu falei, filho da puta. Vamos botar... Não viu tudão. Vamos fazer uma limonada. Então, pô, cara, esse negócio de... É porque o cara não fez e o cara fica bolado de fazer, é inseguro. E aí o cara não é humilde pra chegar, pô, irmão, me ajuda aí. Pô, também quero fazer essa parada. O cara sabe, às vezes, que ele até sabe mais do que você, porque ele tem muito mais tempo de experiência, às vezes, sabe? Tem muito mais vivência. É isso que eu tô falando. E o cara não consegue enxergar a oportunidade que ele tem de colocar isso pra frente, cara. E não consegue ser humilde. É uma arrogância. É uma arrogância né? tremenda. O cara não consegue ser humilde e chegar, pô, irmão, peraí. Compadre, olha só, eu fiz mestrado aqui, eu fiz, bem, irmão, fui pra fora, eu estudei. Pô, peraí. Me ajuda aí, pô. Total. É só chegar e falar, pô, me ajuda aí, cara. Mas não, infelizmente a gente convive com gente que, cara... Mas assim, isso daí cai por terra. Foi até um depoimento que o Gui... Que passaram pro Gui, que o Gui me contou, né? De um acadêmico que tava dando plantão numa UPA com uma médica. E a médica dessa UPA é a nossa aluna, né? E aí ela precisou entubar um paciente, né? E aí, quando ele foi ver, ela tava vendo o meu vídeo ensinando a entubar no celular. Antes de entubar o paciente, né? Tava ali revisando, tentando lembrar. E aí eles olharam e aí conseguiram entubar o paciente. Então, assim, essas coisas aí não passam nem perto de quando a gente recebe um depoimento desse e a gente sabe que tá fazendo o que tem que ser feito. E, assim, cara, né? quando você começa a ouvir esses apelidozinhos pejorativos, né? Coach de médico, porra, tanto que a gente já ouviu, cara, não tá escrito. Calejado já. A gente tá calejado. É porque você sabe que você tá no caminho certo, Exatamente, cara. Porra, Exatamente. podcastzinho, que, porra, todo mundo tá fazendo podcast. Cara, agora teve uma garota, cara. Eu vou contar dessa garota. Cara, a garota, tipo, falou merda, sei lá, falou alguma coisa deles assim, né? Cara, aí ela tinha uma parada também, ela tinha um negócio de educação também. Daquela do... Ah, tá, sei. Puta merda. Cara, mas a menina não teve nenhum trabalho de, porra, dar uma modificada no material, sabe? Ela plagiou a parada de uma outra plataforma. Então, assim, esse tipo de coisa, esse tipo de comentário geralmente vem de quem, porra, não tem absolutamente nada pra acrescentar. Tá perdida. E aí o ego acaba falando mais alto, entendeu? O ego fala alto, a pessoa começa a se irritar. Aí que é o momento que ela olha pra dentro, se percebe pequena e aí quer atacar. Ela fala, porra, como é que pode? Cara, ela tirava dúvida com o Carlinhos no direct do Prática de Tirava Plantão. dúvida. pode tirava E aí dúvida. ela descobriu que ele era acadêmico de medicina. E aí E ela aí? ficou incrédula Como com esse assim? fato.
E ela E postou aí, um a story. partir daí, A partir daí ela todas postou. as dúvidas que ela tirou foi pro ralo. Valeu de nada. Não valeu de nada. Valeu Você de nada. não é médico, então não. Aí ela postou Peraí. um story no Instagram falando assim: porra, como assim, cara? Com uma cara de. Porra! Tipo, como assim? Eles são acadêmicos. Acadêmicos querendo fazer curso. Qual o E aí- problema? Não, e aí depois a Não, gente e foi assim, descobrir que aí- ela também vende um material e ela foi processada pela plataforma de Caraca, residência. Foi processado. Foi processada por plágio do material que ela fazia. Então você entende de onde vem a inveja, maioria Mas dos Porra, assim, é cara, foda a o que inveja. dá, o que assim, né? Você passar o teu conhecimento adiante, cara, não tem problema nenhum. Tanto que na faculdade quem faz as monitorias são Eu os ia usar- alunos. Eu ia Porra, usar caralho. isso. Tu lembra bem, né? É uma monitoria online Irmão, pra milhares de pessoas. e a gente ponto. decidiu- Tem um cara É chamado. Marquinhos pegou isso que. Tu foi antes pra polícia, mas. Tinha um moleque chamado Cardinô. Cardinô. O nome dele de guerra era Cardinô. É, 05 esse garoto. Da 05. E aí, nego o moleque fazia um caderno absurdo, assim. Tipo, o caderno dele era. Pra qualquer criança que lesse o caderno aprendia mecânica, e mecânica era o bicho-papão. Mecânica vetorial. Aí, o nego apelidou de Cadernô. O Cadernô existe até hoje na escola naval, irmão. Sério? Até hoje irado. está rolando, porque o livro não mudou, o livro é o mesmo, né? Aham. E aí ele fez um número absurdo de questões e até hoje o Cadernô tá lá. Cara, quem ensinou mais? Assim, ninguém tá entrando aqui no mérito se os professores da escola naval são bons ou não são. Claro, claro. Alguns são, outros não. Mas quem ensinou mais? O Cadernô ou os professores de mecânica vetorial? Pois é. Sim. É aí que fica o Isso é questionamento. importante, cara. E assim, sempre cai nisso, né, cara? A pessoa que tá te atacando, quando você vai ver, no final das contas, é uma pessoa que tá frustrada, Ih, aqui, ó. cara. A gente tá fazendo um pouco de retrospectiva nisso aqui, né? É. E aí teve uma menina aqui que ela vive de OnlyFans. Uhum. Nossa, meu irmão. Que eu fui atacado por causa dessa convidada. Que isso, cara? Irmão, por Deus, o mesmo cara que me apelidou de Tudão, inclusive, ele falou assim: e agora? Qual vai ser o próximo passo? Chamar um assassino? Aí eu falei: você tá falando que um assassino e uma pessoa que vende foto dela, né? Vende fotos dela, ela é maior de idade e ela vende fotos dela. Eles estão no mesmo patamar? Não, porque Beleza, já. Assim, Quando ele deixei te- o cara falando sozinho, quando ele contei essa te- história, contei? Não. Quando Não? ele te apelidou de Tudão, isso tem quanto tempo? Quantos anos? Estamos em 2022, tem 15 anos mais ou menos. Então você percebe que a pessoa é a mesma há 15 anos. Há 15 anos o cara é o mesmo. Não evoluiu Falando merda de absolutamente você, nada. colocando Não, apelido. e pior, meu brother, meu irmão. meu Ah, parceiro. irmão, mas Mas aquilo, é cara. isso, velho. É Aí, isso. cara, e aí eu falei assim, pô, irmão, cara, tu não Heitor, entendeu o Ícaro ainda, de cara. Carvalho, o Ícaro de Carvalho fala que o cancelamento começa em casa, com teus familiares, com teus amigos. É verdade. Verdade. Então, assim, cara, você vai se expor. Se você é médico, se você é nutricionista, porra, psicólogo, qualquer que seja a tua profissão, cara, se você for se expor pra colocar o rosto na internet, as pessoas vão te criticar. As pessoas vão falar que você quer aparecer, que você é blogueirinho, que daqui a pouco você vai estar fazendo dancinha. Tem como você produzir um bom conteúdo sem você se expor, colocar o rosto, cara. Vai engajar mais ou vai engajar menos? Com certeza vai engajar menos. Porque as pessoas se conectam com pessoas. Eu me conecto muito mais com pessoas do que com marcas, por exemplo. Uhum. Tá aí porque a gente gosta muito do conteúdo do Ítalo, do Ícaro, seja lá quem for, porque a gente se conecta com a pessoa, com a história. Exatamente. Mas assim, mas as pessoas são mortais, né? E as marcas não. De repente, assim, se vocês querem escalar o Prática de Plantão, né? Aliás, agora só Carlinho, né? Mais de frente. Aí, alguma hora você vai ter que sair, deixar de ser a cara do negócio. Então, cara, na verdade, assim, essa parada aí, tipo, as pessoas são mortais, sim, beleza. Mas, vamos supor... Não quero que tu morra, não, tá? Não, sim. Mas vamos supor que, cara, É um algo legado, cara. aconteça e o Ítalo desapareça. Ele vai continuar vivo na memória de cada pessoa que ele ajudou. E tu pode ter certeza que essas pessoas passarão a mensagem dele pra frente. Uhum. Tá?
Tudo bem, para a empresa dele continuar rodando, alguém vai ter que estar lá. Sim, sim. Mas a marca vai ser sempre dele. Pode ter certeza. Que a marca do método dele, de ensino dele, de psiquiatria, do ensino dele, o método que ele criou para cuidar das pessoas, vai ser dele. Ninguém vai tirar isso dele. Entendeu? Mas como é que tem sido a experiência lá de... Agora já certificado, né? Não certificando. Na verdade eu tô numa segunda certificação agora, que é a certificação das 12 camadas da personalidade. E, cara, eu tô no momento certo de fazer, né? Porque eu ainda tô na faculdade, entendeu? Então, assim, a gente acaba tendo a experiência de atender alguns pacientes juntos, no estudo de caso clínico ali. E é muito engrandecedor, cara, porque eu sei que o que eu vou aprender na pós-graduação de psiquiatria que eu pretendo fazer não tem nada a ver com aquilo ali. Eu vou aprender muito mais a parte de psicopatologia do que o estudo da personalidade daquela pessoa e como é que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa, não só receitando um remédio. Porque se você for no consultório de psiquiatria hoje, cara, eu não tenho essa pesquisa, mas assim, vai em 10, irmão. E assim, eu acho que nos 10 você vai sair com uma receita. Necessariamente, você vai sair com uma receita médica de algum fármaco, né? Então, assim, o que eu vejo os psiquiatras que são mais antigos, que estão fazendo, que são certificados, né? Agora tem uma segunda turma. Eu sou da primeira. O pessoal da minha turma, o depoimento deles cara, eu consigo resolver as coisas utilizando menos farmacologia, né? Eu consigo... Pro leigo, remédio. Remédio, eu consigo resolver as coisas passando menos remédio. Eu consigo mudar a forma da pessoa encarar aquela situação, assim, sabe? Eu utilizo o remédio como um meio para atingir um fim, né? Antes eu já saía com, tipo, não, já vou passar isso aqui, já vai dar uma modulada aqui, papapá. Uhum. E eu não me preocupava muito com esse indivíduo, né? Então, assim, eu acho que eu vou sair, cara, da faculdade, assim, com esse arcabouço, isso pra mim é muito bom. Sim. Tem sido muito bom, cara. Tem sido muito bom. E assim, o principal, cara, é o seguinte, é o resultado, entendeu? É o resultado. O negócio funciona. O negócio funciona, pô. Cara, goste do Ítalo Marcílio ou não, cara. Cara, ele tem um método que funciona, pô. Ele tem um método que funciona. Ponto, acabou. E por isso que é o que o Carlinhos falou, cara. Vai ficar pra posteridade, irmão. Porque eu não tenho como mudar a minha forma de atender. Eu não vou atender de outra forma, a não ser essa. Porque, cara, o que se ensina ali não é o que ele ensina, é outra abordagem, é totalmente diferente. Cara, eu lembro muito de vocês falando da... Talvez eu use o termo errado aqui, tá? Multidisciplinaridade do médico na primeira entrevista aqui. Vocês continuam com essa linha que o cara tem que saber um pouco mais de tudo para ajudar. E aí, só para termos de leigo aqui, né? Termos de quem não faz medicina, quem não fez medicina. Por exemplo, para ajudar um paciente de psiquiatria, de repente um endócrino, ele pode saber um pouquinho... Vai ajudar. Assim, na minha visão, você tem que se formar sabendo um pouco de tudo, porque antes de tudo, como eu falei no outro podcast, você é médico. Você não se forma cardiologista, endócrino, psiquiatra. Ponto. Você tem que se formar sabendo um pouco de tudo. Então, eu tenho que saber atender num CTI, numa emergência, numa clínica médica, numa pediatria. Eu tenho que saber. Ponto. Eu sou médico. Agora, quando você vai se aprofundando, aí sim, cara, eu sou especialista em cardiologia, sou especialista em psiquiatria. E aí sim, aí a especialidade entra muito bem. Porque, cara, aquele cara... Não adianta você ser cardiologista, você está tratando um paciente que infartou, mas ele é um paciente psiquiátrico. E aí você quer mexer nas medicações psiquiátricas dele, mas você não tem aquele conteúdo muito aprofundado. Então você pode acabar fazendo besteira, mesmo que você seja um especialista de outra área. Tá? Mesmo que você seja médico, que você tenha estudado manejo de psicotrópicos na faculdade. Mesmo assim, você tem que encaminhar para o especialista. Tá? Então, você tem que se formar mais generalista sim, porque você é médico, generalista,
clínico geral. Porém, ao longo do caminho, nos próximos anos, você tem que se aprofundar em uma área. Por quê? Cada vez mais vagas para medicina estão se abrindo, cada vez mais médicos estão se formando. E aí é oferta e demanda. Exato. A forma de você se especializar é uma forma de você conseguir trabalhar menos e ganhar mais, né? E também você fazer um nome naquela área. Porque assim, cara, desculpa, mas daqui a 5 anos, a gente ainda vai se formar numa época relativamente boa. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, a quantidade de médico generalista que vai ter eleição aí é absurdo. vai- É absurdo. É verdade. gente vai Até abrir para as a porteira, especialidades. Até para as especialidades. Mas, A nossa turma foi uma turma que, mesmo o vestibular da faculdade particular, ainda era difícil. Era Né? difícil ainda. a nossa foi a Era última prova concorrido. difícil, né? É. Depois, Era- quem era tem o dinheiro, concorrido, quem cara. tem dinheiro para pagar, Era ainda concorrido. acabou. O vestibular da faculdade particular é concorrido. mesmo pagando. Mesmo pagando. Pô, você estudava 2 anos para passar para particular. Cara, tem uma menina da nossa turma Particular. que estudou 5 anos. 5 anos. 5 anos pra passar pra particular. E ela passou pra particular. Então, assim, E durante, realmente, durante o nosso curso, que teve esse boom, essa Foi. explosão. Então, realmente, tipo, daqui a 6, 7, 10 anos que a gente vai ver que esse negócio vai... Exato. Assim, É, cara. o mercado americano, especificamente na saúde, né? Se você olhar a renda per capita, comparar médico e dentista, o dentista ganha mais do que o médico. Que é muito mais. Tem muito menos dentista do que médico. nos Sim, Estados Unidos. mas assim, cai também no sentido que a gente também estava conversando isso hoje. No sentido também da banalização de algumas especialidades por conta da internet. Tá? Hoje em dia, alguns procedimentos, né, que, na minha humilde opinião, deveriam ser feitos por médicos, são banalizados e está sendo feito por um monte de especialidade. Por exemplo, vou dar nome aos bois. Já fala né? logo, irmão. Preenchimento labial, harmonização facial. Na minha opinião, quem tinha que fazer era médico e dentista. Ponto. Porque dentista entende muito mais do que a gente de face. Tá? Então, tudo bem, eles podem fazer. Agora, cara, tem um monte de especialidade fazendo harmonização facial e não à toa tem um monte de gente aparecendo e reclamando porque ficou com a cara torta. Calma, Aí depois quer reclamar. Por quê? Vamos lá. Por quê? Porque o cara, que é muitas das vezes um biomédico, quer fazer harmonização facial e aí cobra R$500, R$1.000. E um médico, uma dentista, vai cobrar R$2.000, R$3.000, R$4.000. E ele quer mais barato para fazer com qualquer um. E aí acaba. E é procedimento estético. É um procedimento que, se você errar, vai trazer um prejuízo não só físico, como estético, psicológico, enfim. Tem artéria Cara, passando... cara, Porque, assim, é minha perigoso, posição entendeu? quanto a isso é que, assim, tu tá pedindo uma regulação de mercado. Sim, sim. Que, do ponto de vista econômico, não é muito desejável. Porque você cria um monte de irregularidades econômicas. Não, sim, papo claro. papo sim. pra chope. Eu tô dizendo pro indivíduo, cara. Só que isso só existe porque a gente não tem uma punibilidade Exato. satisfatória. Se fosse assim, olha só, qualquer um pode fazer, qualquer especialidade, qualquer pessoa que estudou determinadas matérias, biomédicos, fulano e tal, podem fazer procedimentos médicos, mas se fizer merda, meu irmão, tu vai pro chilindró, vai apodrecer, ou você vai ter que reparar aquela pessoa em certa medida. Acontece que só... Não, isso daí nunca vai acontecer. Nosso amigo da segurança pública, só 8% dos crimes Nunca vai acontecer. são resolvidos no Nunca vai Brasil. acontecer. Então, Não, assim, mas- a gente tá falando de impunidade. Não, mas Sim, teu claro. argumento já partiu de uma reserva de mercado, pô. Exato. Mas os médicos... Pô, você Tem tem médicos- que... Ok, não precisa ser só médico. Tá, se você estudou tal matéria, pronto, reserva de mercado. O que ele tá falando porra, o cara tem que ser médico, cara. Porque se der ruim, irmão, Ele tem que ser especialista ele naquilo. tem que- Ponto. ele tem como resolver, cara. Mas isso tem que ser... O cliente tem que querer isso. Assim, porra, eu vou fazer meu procedimento com o médico. E sabe quando que o médico vai perder um espaço pro biomédico, pro dentista? Quando ele não tem um marketing. Então, se ele não tem um marketing, se ele não tem um bom posicionamento, ele Ganchou. vai perder o espaço dele, cara.
Então não adianta chorar, cara. Se você não tem Verdade. um bom posicionamento digital, Exatamente, se você não tem um bom conteúdo, o dermatologista vai... Dermatologista, principalmente, o que mais tá sofrendo O com essa parada. dermatologista E vai isso perder daí traz espaço, um outro cara. problema. Isso daí traz um outro problema, voltando novamente na banalização. Você vê 900 mil dermatologistas fazendo a mesma coisa na internet. Mesma coisa. Não se diferencia na internet. Além de se diferenciar entrando no digital, diferenciando na carreira, tem que se diferenciar na forma de produzir o conteúdo na internet. Porque também não é fazer qualquer conteúdo de qualquer jeito. Não é assim, cara. Senão, qualquer pessoa que produzisse conteúdo daria certo. Né? Não é assim. Então, você olha lá, é um monte de gente fazendo o mesmo conteúdo, um copiando do outro e nada original. Entendeu? Então, por isso que o direcionamento é importante. Entendeu? E assim, o Gui é um cara que tem resultado com isso, né? É inegável. É Fala aí, inegável. Gui. Fala aí. Tá com quantos? O quê? Dá um papo. Fala aí, faz o teu branding. Irmão, Tu não é um fala coach aí. de médico? Fala aí. O cara que é médico aqui, o cara que é médico aqui tá ouvindo, meu irmão. O que tu pode oferecer pra Aqui esse é- Cara, do hoje corte. a gente criou um ecossistema que ele é pro médico, assim. Ele é 100% pro médico. Então, dentro da mentoria, ele entra, a gente faz o onboarding dele dentro da mentoria e a gente traça para ele um plano de ação imediato do que ele precisa fazer no digital para que ele consiga, de fato, atrair mais paciente para o consultório ou criar um produto digital. Cara, você não mede a tua autoridade pelo número de seguidores. Né? Todo mundo já sabe disso hoje. Você pode ter 5 mil seguidores e ser uma autoridade. Vender seu curso. Seja lá o que você queira vender. Mas, cara, é pelo resultado que você tem e pelos seus produtos, cara. Imagina se você tem 5 mil seguidores, mas você tem 1.000 alunos dentro do teu curso. Cara, 1.000 alunos é muita gente. Então, se você pega um médico como o Diogo Viana, cara, hoje ele tem uma escada de valor muito bem definida. Ele tem lá um produto que custa R$ 49 por mês, durante um ano, né, dá 497, onde ele fala de mitos e verdades sobre hormônios. Então, ele pode pegar leigo, pode pegar estudante de medicina, pode pegar médico. Depois dessa escada de valor, ele tem a consulta dele, que deve estar mais de R$1.000. Não, nem tem. Se você quiser, se você tiver É. qualquer dinheiro hoje e você quiser ter uma consulta com ele, você Nem não tem. vai A conseguir. agenda está fechada. E ele criou também um produto para médicos, que é uma mentoria para médicos. Então isso é uma escada de valor bem definida. Ele tem várias soluções ali e o cara vai ascendendo ali na escada. Vai pagando cada vez mais caro para ele. Então, resultado, 7 dígitos em 4 meses. Então se você souber desenhar isso, se você tiver Ele um... divulgou isso? Divulgou, ele me respondeu em público. Né? Eu fiz um elogio a ele, falei, cara, o Dr. Diogo Viana tem uma das melhores escadas de valores desenhadas no digital para médicos, endócrino. Né? Aí Endócrino. ele te deu aquele RT. E aí ele me repostou e botou 7 dígitos em 4 meses. Esquece. Benção. Não pensa pra gente. Benção, Padinho. Estourada. Então, assim, cara, se você... É isso que a gente faz na mentoria. E a gente implementa, cara, serviço de tráfego pro médico. Então, se você tá num local, você chegou agora na cidade e, pô, precisa de um reconhecimento, cara, a gente faz uma campanha de reconhecimento para ele. A gente faz um tráfego local para as pessoas que estão ali em volta. E isso, cara, a gente tem médico que não sabe fazer oferta. Igual eu falei, do consulta retorno. Cara, você tira um médico que está ganhando 10 mil por mês para 20 mil só você melhorando uma oferta de plano, trimestral, semestral. Irmão, de coração, eu conheço médico que não sabe o que é Google Agenda. O cara não sabe o que é Google Meu Negócio. Google Meu Negócio é básico para qualquer médico. Google Meu Negócio, um script para secretária. De graça, tá? Google Meu Negócio Me é fala de aí, cara. graça. O que é a pessoa que vai te ajudar ali sendo secretária, quais são os atributos que a pessoa tem que ter? Como é que você seleciona uma pessoa? Isso aí você precisa, cara, pensar na experiência do paciente. Pensa como se você fosse você estivesse chegando numa clínica e fosse para fala uma especialidade aí qualquer, um endócrino, quer fazer um emagrecimento, um plano de 3 meses emagrecendo. Cara, pensa você chegando agora no consultório do cara. Cara, você quer uma pessoa que seja gentil com você, que te mostre como funciona a clínica, que entenda o básico de copy. Né? Dentro da nossa mentoria, a gente oferece um treinamento para a secretária, né? Com script ali. Mas isso assim, falando no digital mesmo, que você está perguntando,
Não, falando no consultório mesmo. Então, cara, é isso. Uma pessoa que, pô, você chega ali, ela consegue te recepcionar, ela é gentil com você, ela te oferece vai desde o mimo, cara. A experiência vai... Sabe por quê? Porque o que eu vejo, cara, é tipo assim, acaba que o cara bota meio que um quebra-galho ali que vai ficando, vai ficando. O cara não se preocupa em selecionar, bem selecionado, esse profissional. Eu acho que pode fazer uma grande diferença, Total. entendeu? Imagina se você chega na recepção, tá um clima, assim, de... Porra, ninguém se falando ali na recepção. Uma pessoa que seja, cara, minimamente gentil pra trocar ideia com você, cara. E assim, e tem o inverso também. Imagina você chega, tá tua secretária, né? A gente chama lá de gerente de relacionamento, fazendo fofoca sobre o que ela fez no domingo ali. Pô, você vai se sentir desconfortável. Então, os dois extremos são ruins. A pessoa que deixa um clima de montanha ali na recepção e a pessoa que também tá fazendo um monte de fofoca ali. Você não vai gostar. Então, cara, o básico. A pessoa te recepciona, te dá um café, te mostra a clínica, te mostra que você pode sentar ali, que é confortável. Entendeu? Isso é o básico. E, cara, uma pessoa que consiga fazer o básico de marketing. Um upsell ou um downsell. Né? Por exemplo, você foi fazer uma consulta, você já sai dali com um exame, por exemplo. E aí tudo vai da experiência, cara. Você falou da integralização, né? Da multidisciplinaridade. Cara, imagina que a gente está falando de um médico que trabalha com obesidade, você tem um psiquiatra dentro da clínica, ou um psicólogo. Né? Pô, tem problema aqui de distúrbio de imagem. Pô, pode ficar tranquilo, tem o nosso psicólogo aqui para você conversar, você já vai sair daqui e marca um horário. Isso tudo é experiência. Eu tô ficando maluco e a gente tá começando a pensar em clínicas digitais. Clínicas com várias especialidades. Cara, digital eu acho que não, mas Digital é difícil. presencial, cara. O digital eu acho que é um complemento, sacou? Imagina eu como endócrino, o cara um obeso vai se tratar comigo. Dentro da minha clínica tem uma sala do Carlos, que é cardiologista. Olha, você já vai sair daqui e vai sair com uma consulta marcada com um cardiologista para você ver como tá a sua... E aí você entra aí na cardiologia. Porra, como que tá a sua função cardíaca, sua fração de ejeção? Porra, se você precisa de um tratamento aí de hipertensão. Vê se tu pode fazer esse cardio mesmo aí. Se você pode fazer exercício. Então, pode fazer um ritmo. E aí já entra os exames, já entra que exame. valorizam ainda mais a consulta. Então, uma secretária que fale assim, olha, um upsell, ele vai para uma consulta de R$400. O que é upsell? Você oferece uma coisa que vai agregar ainda mais o valor no seu ticket. Né? Então, uma secretária que tenha essa dinâmica. Porque o que eu vejo é, tipo, o cara não se preocupa na qualidade da secretária. E assim, eu acho que... Vai, tipo, pô, não, minha prima aí, tá precisando, não sei o que, blá, blá, blá. E é a pessoa mais importante do teu consultório. Ela pode ou te quebrar, ou alavancar teu consultório. E a pessoa, ela resolve tudo. Pagamento, ela resolve... Eu acho que uma secretária também, um dos atributos que ela tem que ter é ter a sacada de pescar o que a pessoa está precisando. Porque, vamos lá, às vezes a pessoa está ali na espera que você está acabando uma consulta e ela liga para alguém, sei lá, para a irmã, para a mãe, enfim. E ela começa a conversar com a mãe ali e contar alguns problemas, enfim, algo que ela está sentindo, enfim. E aí ela pode falar alguma coisa que ela vai pescar que o médico, ou seja, você pode oferecer. Entendeu? E aí ali na consulta, ela bate pro médico e o médico na consulta vai perguntar: pô, e como é que tá essa parte aqui? Você tá bem? Tá se sentindo confortável assim e tal, com isso aqui? Ela vai jogar o problema que a tua secretária já te disse, né? Ou seja, você pode ter um produto também que, caso a tua secretária não pescasse isso, você não ofereceria. Entendeu? E poderia fazer essa venda e aumentar o teu ticket médio, né? Total. Então, assim, isso é muito importante. Secretário é muito importante. E o Marcos falou aqui que ele já começou a certificação antes da faculdade, cara. Isso é muito importante também. Cara, a maioria dos acadêmicos de medicina, eu falei isso da última vez que eu vim aqui, esse é o maior erro, cara. Eles esperam se formar para começar a produzir conteúdo, para começar a buscar conhecimento na área. Né? Você já está buscando conhecimento na psiquiatria, mas, cara, você e o Carlos são duas pessoas fora da curva. Porque vocês já estão buscando conhecimento da especialidade antes mesmo de vocês terem um consultório. E isso serve para o digital também, cara. Comece o digital antes de você se formar. Porque quando você se formar, cara, você já vai ter ali uma base de pessoas para você fazer uma oferta.
Que já querem se Mas consultar contigo. Mas isso não é exclusivo da medicina, não. Né? Tô falando Não, eu tô não, falando da porque- engenharia. Eu tô falando Na que é engenharia meu- também, Porque aqui é a pauta. ninguém ensina... Em nenhum momento se ensina como você vai pegar um cliente para fazer uma... Sabe, eu quero ser calculista, por exemplo. Calculista de estrutura. Quero ser calculista e tal, não sei o quê. Pô, como você pega um cliente que quer fazer um cálculo estrutural? Como é que você faz? Como é que você atrai isso? Da onde vem? Por quê? O que existe hoje na medicina? Né? Perdão, na engenharia. Tem os caras inalcançáveis, tá ligado? Sei lá, Susequinde, o cara pica do cálculo estrutural. Esse cara é inalcançável. Mesmo se você tiver dinheiro, ele é o muse da engenharia, tá ligado? Mesmo se você tiver dinheiro, você não vai conseguir calcular teu prédio com ele, irmão. E você tem todos os outros que se dizem que estão lá no registro do CREA, estão lá como cálculo estrutural, calculista, né? Mas você não tem um lugar que ateste, pô, esse cara é bom, esse cara aqui não é bom. Porque, e aí a engenharia tem uma coisa pior ainda, né? Porque como é exatas, parece que é só pego isso aqui e aí eu faço conta e cospe um resultado. Então, não é isso. Uma solução para isso... Você pode continuar falando, você ia falar alguma coisa? E quando não é isso, às vezes a execução, o projeto é só um passo a passo, né? E aí eu posso sair daqui. Existe 1 milhão de formas de sair daqui e ir pra Zona Sul. Ir pra Botafogo, por exemplo. Total. Ir pro bairro de Botafogo. Só que algumas formas são viáveis, outras são completamente inviáveis. E no projeto, da execução do projeto, existe isso. Sim. O projeto é a receita de bolo. Mas se a receita de bolo for muito complicada, ela inviabiliza o projeto. Sim, então, assim, uma solução para isso daí que você disse, eu quero me consultar com esse cara, mas ele é muito inalcançável, né? Pô, não consigo. Ele já é muito grande, tem muita gente com ele, eu não consigo. É o Marketplace. Marketplace que o Ítalo fez. Você não consegue se consultar com o Ítalo hoje, mas você tem os certificados dele, atestados por ele, que é a referência, de que são bons. De que passaram no teste dele e que você pode se consultar com ele e será tão bem consultado como se fosse com ele. Entendeu? É uma solução. Esse rapaz poderia ter um marketplace de engenheiros dele. Esse cara é uma referência, mas assim, os caras que estão lá... Esse rapaz não, o cara é calculista do Niemeyer, pô. Então. Respeita o velho guarda. Então, ele poderia ter um Tá marketplace. ligado aquela porra do Sambódromo? Aquela porra que faz um arco, assim? Aham, Foi sei. ele que calculou essa porra antes Porra, de ter... maneiro. Ele não foi no computador não, foi na mão, Aham. pô. Ele calculou Brasília inteira, pô. Caraca. O cara é brabo. Mas assim, a solução pro cara que não é ele. O cara que tá na lista lá é um invisível. Então, você tem duas formas. Você pode tentar entrar nesse marketplace, caso tenha, que aí é uma forma de você entrar, de cortar um caminho, né? Se aproxima lá do escritório do cara. Exato. Corta o caminho, aí seria um caminho mais rápido, né? Ou, cara, você começa a produzir o conteúdo no digital. Eu tô com um problema. Eu tô com um problema de reposicionamento, aí eu quero que vocês tenham a opinião de vocês. Tem a imobiliária, né? Aliás, Fortuna, negócios imobiliários. A Fortuna se banca, né? Claro que não é igual se destacar de cabeça, é completamente diferente, mas se banca. E aí, eu falei aqui em off pra vocês, tive algumas necessidades. E eu tenho um Instagram maneiro do Tudão Cast, que, pô, tá sempre ali, o engajamento dele é sempre mais ou menos ali em torno de 12% dos seguidores e tal, 10% a 12%. É maneiro, não é nada estrondoso, mas é bacana. E agora eu tô com essa nova empreitada de reformas, né? Reformas residenciais. E aí, se vocês quiserem, também consultórios e fazemos todos os negócios possíveis. Mas de reformas, que foi uma necessidade pessoal, eu tive que ir para essa área, mas eu preciso me reposicionar. E aí, qual é o ideal? Começo do zero, chamo a galera do Tudão Cast para ir lá na reforma, o que eu faço? Quer falar? Pode falar. Então, Eu preciso me reposicionar. Eu já Vamos tenho lá. uma coisa aqui na cabeça. Eu tenho uma coisa pra falar aqui já de começo, que, cara, você vai misturar duas coisas completamente diferentes. Tá? O Instagram do Tudão é o Instagram do Tudão, cara. Você tá falando de podcast, do nada tu vai meter negócio imobiliário. Tipo assim, não tem nada a ver com nada. O público-alvo é outro. E outra, o cara que quer parar pra escutar um podcast, ele quer
julgo eu, que seja num momento de lazer. Tá? Ele vai parar, que ele quer dar uma relaxada, descansar e ouvir ali um bate-papo descontraído, trocar uma ideia. O cara que quer reformar uma casa, reformar um terreno, reformar um apartamento, é um cara que você tem que ter uma outra abordagem. Porque é um cara que vai pagar caro para isso. Né? Ele vai pagar caro para isso. Então Negativo, você não vai tem que pagar ter- caro. Se você for pra Gaut Engenharia, né? E aí tá ali, você não vai pagar caro. Sabe por quê, cara? A pior coisa que pode acontecer numa obra é surpresa. E na Gaut não tem surpresa. Você tem uma tabela de preços. Ali não tem esse negócio de vamos fazer um orçamento e tal. Ali tem uma tabela de preços e é igual um carro, sabe? Opcional de carro. Opa, quero botar um banco de couro. Aham. Então, eu quero pintar minha parede. Aí, a gente vai simplesmente quantificar quanto de parede. Aham. E aí vai ter uma tabela de preço. A tabela Sim, de sim, preço sim. vai dizer quanto. E no final das contas vai ter o valor final. Então, tudo que pode acontecer de ruim na sua obra é uma surpresa. E aqui não tem surpresa. Mas assim, eu digo no sentido de você tem um piso ali que você vai partir. Entendeu? Você Sim. tem um piso mínimo que vai custar essa obra. Aham. Né? E isso precisa de uma abordagem diferente. Entendeu? Do que um podcast. Né? O podcast você pode ganhar com visualização do YouTube e com patrocínio. É isso. Ou, assim, pensando uma coisa muito absurda, ensinar a montar podcast mais pra frente. Você Entendeu? está, tô ligado, o Flow fez isso e flopou violentamente, né? É. Ainda Não, foram eles carcomidos quiseram pelos seguidores. Eles quiseram ter partes de outros podcasts, né? Isso que eles quiseram. Eles lançaram um curso como montar seu podcast, tomaram na peida e não bombou nada, venderam pouco. Mas Ainda sabe por que o não público vendeu? veio- Sabe por que não vendeu? Porque Sabe o Monark é um por que não vendeu? retardado? Sim. Então, mas é isso, cara, é comunicação. Eles pô. não têm posicionamento. Como que tu vai vender uma coisa séria, que é ensinar alguém a montar uma puta estrutura pra um podcast? Pô, se tua comunicação... Sabe de quem eu compraria É um horrível, produto cara. desse? Do Primo Rico. Ele não tem nada a ver com podcast, Exato. entre aspas, né? Mas ele tem o maior podcast de finanças. Ele tem um guarda-chuva de podcast, que é os sócios, que eu acho Que que só já pensei que fosse do Perini. o Perini é do grupo Mas Primo. eles são Primo. sócios, porra. Ah, não O sabia Perina é não. do primo, é do O primo. Perini é do grupo Primo. Eles têm os Estudou sócios. contigo, né? Tem outros podcasts ali que são do grupo Primo. E eu compraria, porque isso tudo é posicionamento. Posicionamento. Porra, tu vai comprar um produto de um cara que tá, porra, com todo respeito, tá aqui o dia inteiro fumando maconha, ficando bêbado no podcast. Eu não vou, Não vende, cara. sinceramente. E isso aí é um pouco do que a gente chama de arquétipo, né? É um pouco, talvez o Davi tenha falado um pouco disso aqui, Fala pra Pra caralho. caralho. que é a maneira que você se Jornada do posiciona. Herói. Existe o arquétipo do bobo da corte, que é o Monark. Que é um cara que fala um monte, que tá ali pra falar coisa engraçada, e as pessoas enxergam ele dessa forma. E isso só serve pra entreter, não pra vender. É difícil monetizar uma pessoa que tem esse arquétipo. É muito Monetizar difícil, cara. palhaçada é E difícil. você vê que o Igor tava toda hora tentando apagar o fogo. O Monark Isso. fazia uma merda, o Igor ia apagar o fogo. O Te Monark dar um fazia uma merda. exemplo. Te dar um exemplo claro de que como a comunicação é importante. Eu não sei se você acompanhou, mas o Whindersson, ele ia fazer o lançamento de um curso ensinando a como crescer no YouTube. Investiu milhões e não vendeu quase nada. O Whindersson tá ali para as pessoas rirem dele. Entendeu? Não Assim, impressiona. cara, ele é uma... Conhecem o Peter? Conheço. O Peter Jordan. Peter Jordan. Peter Jordan. Não, ele é top. Esquece. Eu já vi o curso dele de YouTube, é sinistro. O maluco é muito brabo. Ele é sinistro. O que eu acho que você bravo. tinha que fazer é criar, primeiro passo, criar um Instagram da tua empreiteira, começa a produzir rios de como que tá a obra, como que estão os apartamentos, Antes e depois. como que começou a obra, como que tá hoje, como é que tá a vista do apartamento, aquele ali que você me mostrou, né? E vai falando sobre o apartamento. Isso no Rios. O que vocês acham, né? Eu não sei. Vocês estão se mudando agora de novo, né? Vocês estão no terceiro apartamento que vocês moram junto, não é isso? Não, Não. agora a gente não mora mais A junto. gente não. não mora mais tá. junto. Acabou, Não, mas acabou essa aí, etapa. cara, tem umas coisas muito idiotas. Porque assim, né? Como a gente tá no YouTube e tal, e é produzindo conteúdo, sempre você. Como é que essa latinha de Coca-Cola vai fazer? O que eu posso fazer com essa latinha pra fazer um rios, tá ligado? Pô, irmão, eu pensei nas coisas assim, tem coisas, macetinhos assim, de como eu coloco uma bucha, por exemplo, a gente tem muito problema, por conta de diferença de maquinário e tal, às vezes a broca que você usa pra furar,
ela é maior do que a bucha. Aí a bucha fica solta. Isso se resolve com saco plástico. Você enrola um pouquinho de saco plástico e aí, na hora que a bucha entra, ela dá Cara, uma eu já expandida. Mas deixa eu te já perguntar. vi vídeo Então, no YouTube ensinando a fazer essa porra. Tu acredita nisso? Você quer o. Você Eu já vi um quer- vídeo no YouTube. O cara bota um prego ao contrário, uma parada assim, martela. Mas isso aí é O um problema público- de comunicação. O né? público que você quer alcançar é o cara que tá furando a broca ou o cara que vai comprar o apartamento? Não, nem comprar apartamento. O cara que vai reformar o dele. Ele tá duro, ele não consegue agora então. comprar um apartamento novo, ele quer reformar o dele. Então, mas você tem Exato. você não vai vender a reforma. Você não vende a reforma. O médico que fala sobre emagrecimento, ele não vende o processo, ele vende o cara magro. Se você quer vender alguma coisa pra alguém, cara, eu li isso num livro de marketing que eu esqueci. Você vai vender o pódio. Você não vai vender o tênis que ele tem que correr a corrida. Você vai vender ele lá no pódio. Então você não vai vender pro cara que tá quebrado e você não vai falar, você que está quebrado, olha aqui o apartamento. Não. Você vai vender o apartamento bonito. Isso é muito comum, Claro, cara. na tua comunicação você vai incluir, olha, você que pode estar passando por alguma dificuldade financeira e você quer reformar seu apartamento, aqui tem a solução. Mas se você fizer um conteúdo furando a parede, mostrando um hack ali, tu vai atrair o cara que fura a que parede. quer aprender a botar o hack. Você não quer essa pessoa, você quer a pessoa que quer o apartamento. Isso aí. Quando eu pensei nisso, sabe porque eu não lembro se vocês lembram. Acho que vocês não lembram, não sei se não é da época de vocês. Tinha uma época, agora eu esqueci o nome do programa, passava na GNT, era um programa sobre reforma e o cara monetizava. Ele não é da época do YouTube, eu não sei onde que esse cara foi parar. Como é que eles monetizavam? Vendendo marca de móvel. Então olha só, a gente tá botando esse móvel aqui e tal, é da loja tal, não vou fazer mexendo em porra nenhuma aqui. É da loja tal e tal, não sei o que, ó, o link tá... O link não, mentira, o link não tava ali. Mas, pô, é só entrar lá no site da empresa que vai estar lá. Ele monetizava assim o programa dele, né? E eu falei assim, pô, beleza, então como é que eu... Só que eu não consigo chegar na marca ainda, porque eu sou pequeno. Então, assim, eu não consigo fazer o link de afiliado bombar no início. Mas, cara, aí é o caminho justamente o contrário. Você tem que crescer para que as marcas venham até você. Não sei. Porque senão você não gera valor para elas, entendeu? Mas quando você é pequeno, você tem o link de afiliado. Então, por exemplo, para vocês que estão aí, a gente tá falando muito de medicina, então, fala uma marca foda de esteto Pô, aí. olha só, eu podia pegar Ritmo, o Jaleco, que é uma empresa que vende curso também, que vende soluções para acadêmicos, e podia vender como afiliado. Só que a gente não fez isso, a gente criou nosso próprio produto. Entendeu? Mas o que eu tô te falando é, cara, faça vídeo, produza conteúdo sobre o apartamento, sobre a reforma. Sim. E aí o cara que olhar aquilo, ele vai falar, porra, isso aqui é tão bonito e eu consigo, por esse preço, a reforma? Então você vai pegar aí. E claro, você pode pegar, você pode usar os próprios clientes da Fortuna para oferecer. Não, a Fortuna é imobiliária, a Gaut é a empreiteira. Então, mas você pode usar os clientes da Fortuna. Camarada, assim, tu tem que, pra ser fazer a igual, reforma. tem que ser igual aquele maluco lá, o que fazia a reforma, ó. Lá do Luciano Huck. Tem que filmar aquela porra ali, os caras trabalhando tudo rápido, o vídeo passa Cara, rápido. daqui a pouco, bastidor é um pum, tipo de bonitão. conteúdo que tu pode fazer. É isso aí, Bastidor. É bastidor, isso mostra aí, o bastidor no Rios. Cara, antes e depois é um conteúdo E tu que tem a que ter galera obra, porra. Tu tem que ter passa obra. horas olhando o Reels. Horas. Já pararam pra pensar, não sei se vocês fazem muito no prática, o lista. Top 10, não sei o que, blá blá blá. Cara, eu fiz muito, mas é porque pro meu nicho eu não gosto tanto desse conteúdo. Cara, eu acho que é um conteúdo muito enche linguiça. Pro meu Tem um conteúdo nicho. muito validado pro Pro nicho meu nicho, entendeu? que a gente fez que Tem bombou isso, muito. tem isso. Deu muito certo, que é mostrar medicação. Porque porra, o paciente não quer saber da dobutamina. Até porque se ele tá ali, Ele não sabe nem o que tá ele nem correndo sabe na o que veia tá dele, acontecendo. filho, esquece. Só que o médico acadêmico, ele quer saber que quando usar dobutamina, quando usar Como que é a noradrenalina. ampola, quantos miligramas tem. Então isso ele foi da precisa comunicação. Aí a gente sacou isso, a gente ia no Exato. hospital, pegava a ampola e falava, ó, aqui é da dobutamina, Porque- como é que dilui, como é que faz. E cara, bombou. saber. Tem uma coisa que eu... Pode crer, né? Os primeiros que viralizaram de você no TikTok. Vai ter 1 milhão de foi visualizações. medicação. Teve um vídeo 1 que vai milhão. ter 1 milhão meu falando de infarto. 2 medicações pra usar no infarto. Assim, tem uma... Esse Mas corpo voltando, da Gabriel. desculpa te cortar, Carlinhos. Tem uma Mas frase... o top 10 ele engaja porque o cara ele quer chegar até o primeiro.
E aí, o watch time dele é gigante, irmão. Sim. E o cara fica olhando, quem será o primeiro? Quem será o primeiro? Ah, tá vendo? Você é um bosta. O segundo deveria ser o primeiro e o primeiro deveria ser o Eu segundo. acho que isso é- Então isso é gera mais- uma obrigação de ver. Eu acho que isso é mais no YouTube Eu mesmo. concordo, mas No isso YouTube- é no YouTube nicho. rola essa parada. É nicho pra nicho, entendeu? Porque É. assim, tem uma frase que eu gosto muito, cara, que é assim, às vezes pra você vai dar certo. Por quê? Porque o teu é muito mais ilustrativo, é o cara ver aquilo pronto, ver bonito. Agora, pro meu nicho, que eu preciso ensinar, eu preciso que cada post gere muito valor. Então eu chegar e falar assim, top 10 medicações pra fazer na emergência. Porra, puta que pariu. Qual que é a relevância disso, É. entendeu? Qual que é a relevância? Não, não. Tá, Lista pra médico não beleza, não essa existe. daqui é o top 1 da emergência. Mas pra quê? Como que eu uso? Tá entendendo? Aham. Então, assim, é nicho pra nicho. Entendeu? É nicho pra nicho. Eu vou... Eu queria falar com o Guilherme. O que você tem feito, assim, cliente teu, o que você tem visto de melhoria, como é que tá o feedback da galera, Cara, o que você tem principalmente- conseguido implementar, o que você tem apresentado de resultado mesmo, como é que tem sido essa experiência nova aí? Cara, foi aquilo que eu te falei. Sempre que ele entra e a gente faz o onboarding dele, eu pergunto, qual é o resultado que você espera daqui a 6 meses? E tem uns que falam, o resultado é largar o meu plantão, Viver de consultório. viver de consultório, meu objetivo é criar um produto digital e vender esse produto. Já vi uma galera perguntar, tipo, não é só, cara, quero fazer bomba no meu consultório. Pô, Gui, me ensina, Teve um cirurgião pediátrico, cara. me ensina a fazer um produto aí digital. Cirurgião pediátrico dentro da mentoria, já consolidado, consultório consolidado. Começou a gravar um curso, mas não tinha o caminho ali do que fazer. Ele entrou na mentoria, cara, começou a construir a Esqueça. escada de valor dele. Esqueça tudo. Tio meu. Mas também tem o outro lado, né? Do cara que quer bombar o consultório, quer lotar a agenda de consultório. E não, às vezes nem lotar. O cara dá um plantão na emergência e quer largar o plantão. Quanto você precisa fazer para você largar esse plantão? 10 mil? Então tá, vamos criar um plano de ação imediato para você largar esse plantão. Criamos uma oferta para ele, que foi essa oferta em plano, né? A gente criou um plano para ele trimestral e semestral. Cara, pensa bem. O cara vende a consulta dele, ó. Vamos botar aqui. Não fala em valor, não. Vamos lá. Payback. Não, é porque com valor fica muito fácil de entender. Tá. Porque, por exemplo, ele vende a consulta dele a R$300. Só que esses R$300 é a consulta e o retorno. Então a consulta dele é 150. 150. Mas vamos botar que é R$300. Cara, você precisa... Lembra que eu falei que ele precisava de R$10 mil para largar o plantão? Beleza. Quantos pacientes ele precisa desses 300 reais para bater os 10 mil? Isso que vai fazer a conta. Uhum. Agora, se você cria um plano de R$997 num acompanhamento trimestral, o preço da consulta ele acaba saindo mais barato, né, por consulta, né, e ele tem mais resultado. Então, você precisa de 10 pacientes para bater o que você dava de plantão. Traz o fluxo de caixa pra agora, né? Então, o cara que tinha consulta a R$300, E te fideliza, né? para ele bater R$10 mil, ele tinha que captar 33 pacientes. E no próximo mês, 33 pacientes. E no próximo mês, 33 pacientes. Agora, se ele fecha um plano trimestral e capta 10 pacientes, ele bate os 10 mil e ainda tem a renovação. Então, ele não precisa de mais 10. Imagina se esses caras renovarem. Entendeu? Então, foi só mudar a oferta dele ali que ele bateu o objetivo dele de... E, cara, sinceramente, você conseguir 10 pacientes no mês com tráfego pago, Pô, é ridículo. cara... É ridículo. Quanto tá o custo de aquisição desse cara de 300 É que reais? depende do nicho. Depende do nicho, depende da Depende especialidade. né? E do bairro, basicamente. Cara, olha só o que Que você pode depende. fazer com uma nutricionista. Imagina com uma dermatologista. Uma dermatologista que fala para mulheres no Instagram de cabelo, queda de cabelo, unha, pele. Imagina se você pega essa dermatologista, faz uma masterclass com ela, né? E qual o tema da masterclass? Um tema quente. Como ter o cabelo, a unha e a pele em dia o ano inteiro. Cara, quantas mulheres não vão querer se inscrever nessa aula? De uma dermatologista falando. Cara, muita mulher. Você cria um funil de pessoas ali na aula, né?
Claro, o tráfego local. Você não vai mandar uma pessoa do Paraná se o seu consultório é no Rio de Janeiro. Você cria aí um tráfego local para as pessoas se inscreverem e assistirem essa aula. E aí, dentro dessa aula, a dermatologista vai falar sobre como repor os nutrientes para ter um cabelo que pare de cair, que tenha uma unha forte, para ter uma pele bonita. E aí, no final da aula, ela oferece uma sessão dessas mulheres para elas conhecerem o consultório de graça. Ir lá conhecer o consultório. Cara, você consegue fechar procedimento nisso, tipo de R$5.000 de reposição de soro, né, de nutrientes. E aí para poder pegar essa galera de longe, você pode criar um outro produto. Um produto digital. Outro produto. E que você aconselha. Um aconselhamento dermatológico, que você faz uma ligação com a pessoa de 1 hora e você cobra X. Você pode atender o Brasil todo, o mundo todo. Então vai muito além, cara, de você só fazer um tráfego pro teu consultório. Vai muito além mesmo. Então, esse é um exemplo do cirurgião pediátrico que eu falei. Outro exemplo desse do consultório. O cirurgião pediátrico pro infoproduto. Do infoproduto. O cara já tá vendendo o produto dele no perpétuo. Um outro caso é esse do consultório. Ele queria viver de consultório e largar o plantão. A gente fez uma mudança na oferta e o cara capta 10 pacientes por mês. E no final do 3º mês do trimestral, claro, ele vende semestral também. No 4º mês, esse paciente renova, cara. Porque o resultado que você gerou para ele é muito maior, a experiência é muito melhor. Então você não precisa mais captar 10, você pode captar 5. Né? Então, cara, foram os melhores exemplos aqui que vieram na minha cabeça. Mas aí a gente faz tudo, cara. A gente criou um ecossistema onde se o médico precisa de gestão de tráfego, a gente oferece. E aí a gente melhora a experiência dele ali dentro. Onde está acessível isso? Como assim? O cara quer te contratar... Lá no link da minha bio do Instagram tem uma sessão estratégica gratuita que qualquer médico pode fazer. Ele vai preencher um formulário qualificatório e aí ele vai cair numa sessão estratégica onde eu vou traçar todo o caminho para ele. De graça, cara. Sem cobrar nada. E aluno do prática tem desconto? Não tem. Tem tráfego de Google, Facebook. Faz diferença, cara. Google. Cara, faz total. Tá mais pra médico. Porque pro médico faz muita diferença. O Google, ele é totalmente diferente do Facebook. Por causa do local, né? Ou não? Porque o Google... O local, tem o Google Meu Negócio. Tu aparecer na frente, tu aparecer lá em cima. Tem o Google Meu Negócio e o paciente, normalmente, ele pesquisa no Google. Por exemplo, cardiologista no Rio de Janeiro. Ele pesquisa psiquiatra na Barra da Tijuca, por exemplo. Então, no Google, se você aparece lá no topo, a chance dele ligar pelo menos, e se você tiver uma secretária que converta, então isso que eu tô falando, não adianta você colocar 50 pessoas para marcarem se lá no final do funil tua secretária não converte. Mas o Google ele é muito importante porque tem muita secretária ruim, cara. Tem muita secretária ruim. Muito, cara. Mas isso muitas das vezes, cara, pode ser culpa de quem contratou que não treinou. É óbvio. Ponto. Se você não investe em treinamento, você precisa de um bom advogado trabalhista ali. Aqui não temos advogado trabalhista, mas a gente pode verificar isso. Mas existe um negócio que aí em vendas a gente chama de repique, que é, se você fez direitinho a tua estratégia com o cliente clicando no teu link, você tá tagueando ele, e aí, lógico, ele vai aceitar os cookies e tudo mais, ele já virou teu lead. Isso. Teu lead. Só que aí, como ele que você só vai não tá qualificado. É isso. Então, assim, você só vai ter que... minha secretária é ruim. Não importa. Porque a secretária ruim, obviamente, custa mais barato do que a secretária boa. Mas a secretária ruim já faz parte da experiência. É uma experiência ruim, cara. Mas só de tu ter uma secretária boa... Não tô falando de ruim, de experiência ruim, não. Ah, A mulher tá. que não converta, entendeu? Uma mulher é foda, né? A pessoa dá atendimento que não converta. Não, entendeu? sim, mas assim, falando... E isso já cai muito no que a gente tá falando aqui dos novos médicos do digital, que é o movimento que a gente tá criando, cara. Porque se o cara se cadastrou no link e ele não recebeu um conteúdo seu, ele já é seu lead. Imagina se você começa a nutrir ele com conteúdo seu, via e-mail, via Facebook, né? Chegando mais conteúdos seus, chegando anúncios seus para ele. Cara, qual médico que você conhece, que você atende, que atende com você que faz isso? A maioria não faz. Mas aí, falando de posicionamento, né? Vamos falar de posicionamento. E aí, você acha que você escolhe o seu posicionamento? Tipo assim, eu quero atender isso aqui?
ou acontece e a coisa vai virando? Porque o que eu imagino, né? Quando eu imagino a empresa de reformas, eu vejo logo essa imagem aqui que foi produzida pela empresa, só que aí eu vejo isso aqui, eu tô falando de Pão de Açúcar e aí Zona Sul do Rio de Janeiro, eu tô falando de um ticket muito alto. Sabe qual é? É isso que eu tava te falando. Se eu quiser me posicionar aqui, eu tô perdendo, sei lá, 90% das pessoas que poderiam reformar um apartamento, entendeu? Mas você ganha mas o que no- vale mais o que vale mais financeiramente pra você? Um desse ou entendeu? Que é aqui. É difícil de definir. Tipo assim, Não, cara, você pode definir. Porque, assim, eu quero cara- trabalhar com imóveis de luxo. Exatamente. Eu quero trabalhar com imóveis baratos. Você precisa definir seu Pô, nicho parece que primeiro. meu irmão, parece até que eu sou rico. Às vezes quando aparece um corretor de imóvel no meu Instagram. Imóvel de alto padrão. Meu irmão, as casas De terno. sinistras. Não, despojadão, tranquilo. Tá vendo aqui? Pô, isso aqui é o nosso pai, não sei o quê. mas você sabe por Tu quê? tem que saber, cara. Não, mas onde o tu cara, quer, porra. O cara que errou na hora da definição do público pra você. Não, errou totalmente. O amigo tá prejudicado. Mas. Deus quiser, Até vai chegar lá. uns 2 anos atrás, uns 2 anos atrás o Facebook deixava você escolher por renda. Tipo assim, ó, quero meu público-alvo com renda até tantos mil reais. Aí eles mudaram, mano. Ah, mas Mas você precisa definir primeiro o seu nicho para você se posicionar. É. Eu não posso me posicionar, Concordo. cara, de certa forma, cara, aparecer no Instagram de regata. Porque o ticket da mentoria, ele é um ticket alto. Cara, se tu. Desculpa te cortar. Só pra fazer um paralelo com o que você falou, por exemplo. O Gui poderia ensinar a massa toda a como se posicionar no digital. Eu podia pegar profissional da saúde qualquer. Quando ele Exatamente. nichou pra médico, ele perdeu todo o resto. Porém, é um nicho de pessoas que paga mais pelo serviço. Entendeu? Então, assim, cara, no fim das contas, compensa, entendeu? Não tem esse problema de você perder o resto. Existia entendeu? muita zoeira, um né? problema, é um problema também pro médico que quer aumentar o preço da consulta, né? Tipo, por Exato. aumento. Pá, como é? Entendeu? Exato. E aí, Exatamente. só pra trazer aquele teu tempo de BMAC, pra lembrar da demanda elástica, demanda inelástica, que todo mundo... Isso aí devia ser no ensino médio, meu irmão. Economia, oferta, demanda, essas porra, tinha que ser ensino médio. Se você começar a aumentar muito o teu preço também, vai ter uma hora que o seu faturamento vai ser menor. É por incrível que pareça, que existe um preço perfeito ali, existe toda uma curva de oferta e demanda, que é o teu preço Porque ótimo. diminui a quantidade de pessoas que vai pagar pela consulta. Né? E aí Não, lá mas quando você tá no digital, cara, tipo, O preço, ele diz você em relação- escala. tu consegue criar Se você demanda, tá escala. ligado? Às Mas aí vezes nem depende isso. do teu produto. Por exemplo, a gente conhece um cara do digital, o JP. Cara, ele vendia curso de 397, 497. Hoje ele vende mentoria de 20 mil, pô. É aquela parada que o Davi, Entendeu? o Davi Ribas E falou compra aqui. e vende. Tu cria a dor no cara, malandro. Entendeu? Porra, Preço é isso. posicionamento, Tu cara. cria É dor no posicionamento. cara, O meu valor irmão. que Tu já ele tá com o percebe. negócio aqui. Toma, meu filho. Isso aí. Eu paguei 20 mil nessa mentoria. É o valor que Paguei tu 20 mil. percebe, cara. E a Entendeu? minha mentoria é 8. É o... Já subiu, Padi? Digo humilde. Mas o preço também é posicionamento, cara. Se a minha mentoria custa 8 mil hoje e ela muda do nada para 1.000, eu posso ter muito mais pessoas entrando, mas, Não cara, vai dar conta. no final das contas... E até onde vale tua hora, né, camarada? Pois é. Exato. Porra. Eu errei pra caralho na época do... Quando eu comecei no digital, errei pra caralho de ser muito acessível. Ser muito acessível também... Também é um erro. Tipo aqui, clica aqui e tal, que você vai entrar no meu grupo. Hoje tem o Telegram e o Telegram tem canal, né? Isso é bom Que pra só captar. você pode falar. Isso é bom pra captar. É Base, beleza, é bom pra base, captar, base, mas base, aí lá base, no base. início eu botava tipo o número do telefone. Até hoje, vagabundo. Não, oi, Heitor, entrei pelo seu vídeo. Ah, puta que pariu, tem que tirar. Aí eu lembro, né? Cara, tem que tirar aquele vídeo do ar. Aí eu lembro de ter que tirar o vídeo do ar e tal, papapá. É, mas isso também faz aquele parte da negócio, né, cara? estratégia Assim, do posicionamento também. Pô, o cara tá 1 ano de se formar, né?
ele achou um valor que, cara, por esse valor aqui, beleza, vou ter esse trabalho aí. Tem que se ligar nisso, né? Por quanto vale a pena tu fazer todo o Exatamente. trabalho que você faz. E você tem que criar uma oferta também que seja escalável. Não adianta eu cobrar 8 mil e ficar 6 meses com um cara todo dia ali. Como é que eu vou escalar isso? Eu vou chegar num teto. A oferta que eu criei foi uma oferta escalável. Eu criei um grupo de mentoria, onde eu entro, cada um tem seu horário, seu tempo ali para tirar dúvida. Como são médicos, cara, você tem tempo muito escasso. Então você pode entrar, tirar sua dúvida e sair do hot seat. Então ele entra, tira a dúvida. Se ele quiser ficar ali, é um ambiente que ele consegue aprender muito, porque tem pessoas que estão tirando dúvida, que estão na frente dele, estão aplicando coisas que ele quer aplicar, estão errando coisas que ele pode olhar ali e falar, pô, não vou errar aqui. Então, são 2 calls que eu faço por mês. Então isso é escalável. Posso colocar quantas pessoas eu quiser no grupo. De qualquer forma, eu vou continuar fazendo 2 calls por mês. Entendeu? E aí eu calculo quanto vale a minha hora. No final ali. das contas, as pessoas estão pagando pra ter acesso a você ali. É isso. As pessoas compram No fundo, você. no fundo é isso. E Elas não você compram tem teu um curso. background, né, contigo de tráfego, né? Tem uma galera também contigo, obviamente. A gente tem um time que... Claro. O meu time, ele entrega também a mentoria. Eu tenho um time de tráfego, ele entrega a mentoria de tráfego. A gente tem uma tutoria de copywriting para o médico, onde ele tira todas as dúvidas com a tutora de copy. Né? Então, se ele quer que a secretária dele treine lá na mentoria, a gente dá treinamento para a secretária. Né? Então, cara, tudo isso ele tem dentro do ecossistema. Ele nunca fez tráfego na vida. Cara, a gente tem uma agência de tráfego só para médico. Então, isso virou um ecossistema. Entendeu? Top. Esquece. Padrinhos, isso. infelizmente a gente já vai se encaminhando. Gostei porque a gente foi... Mais técnico, né, hoje. Hoje foi. Não foi por causa disso que eu gostei, não. Mas assim, a gente tá acessível pro... Não só pro cara que faz medicina. A gente tá acessível pro isso cara vale pra que... todo mundo. Alguém que puxou... Um de vocês quer dois entrar no puxou digital. nutricionista. O cara que quer entrar no digital com serviço. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu acho que com produto, né? Produto. Eu vender copo de vidro, aí já é outra história. Mas com serviço, cara, não é o futuro, não, cara. Tipo assim, quem não sabe essa porra. Não, vai ficar pra trás. com Esquece, certeza. vai ficar pra trás, vai morrer. Com certeza. Mas, né, Guilherme é só para médicos. Você É já verdade, Você Guilherme. já vê que tem já um diferencial. E o prática de plantão continua Normalmente. normalmente. Normal, cara. Médicos, Normalmente. acadêmicos, Normalmente. porra, Tem crescido? profissionais de saúde. Como é que foi do início do ano pra cá? Como é que foi 22 pro prática? Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Assim, eu no começo, né, que a gente abriu prática, enfim, eu ainda estava um pouco receoso. Eu também pensava muito nesse sentido de assim, cara, eu vou fazer esse produto só para acadêmico, porque, porra, médico não vai querer. Médico vai querer aprender comigo? Óbvio que não, a gente sabe disso tudo aí, esse preconceito todo, né, enfim. Só que aí a gente começou a perceber que tinha mais médico entrando do que acadêmico, né? A mais gente fez uma médico pesquisa entrando. e tem mais pessoas terminando a faculdade e médicos, né? Então, pessoas com o nosso perfil, que já estão no finalzinho da faculdade e médicos no prática do que pessoas no começo da faculdade. Mas o acadêmico não tá no oba-oba? Ele não tá pelo intermédio, ele não tá pela chopada? do perfil. Cara, né, cara? isso depende, assim, e eu deixo isso muito claro. Em live que eu faço, nos stories, eu deixo muito claro. Cara, se você tá aqui e você não quer estudar, pode ir embora, velho. Não tem problema. Eu quero aqui quem tá comprometido. Então, velho. eu vou te falar, eu acho que a maioria é assim, oba-oba mesmo. A grande maioria Tá pelo lelê, né? A grande maioria é. É só você ver É o como que as... intermédio, porra. É só você ver como as pessoas estão se formando. Entendeu? Só você ver isso. Só você ver isso. O que eu faço não deveria existir, cara. Se você parar pra pensar, não ser deveria ensinado na existir. faculdade. O Flávio Augusto fala isso sobre... Flávio Augusto, exatamente, lembrei dele agora. Sobre curso de inglês. Curso de inglês. Tipo assim, gente, Eu atuo numa falha do Estado, irmão. É, Exato. exatamente. o cara tem inglês desde a... Eu acho que eu tenho inglês desde a quinta série. Exatamente. O verbo to Entendeu? be, Quinta né? série, sexta série, sétima Verbo to série. be, Você só da dessa época, antiga. não. Oitava série, primeiro, segundo, terceiro ano, mais a faculdade inteira. 11 anos de inglês pra vagabundo falar... Tu pegou esse do grupo da turma? Do moleque que
o britânico espirrou. Tchim! Aí, cara, cheers. Saúde, né? O cara espirrou, cheers. Então, assim, 11 anos de inglês pro cara espirrar e o outro responder cheers. É. Então, assim, aí veio o cara e falou: vou criar um curso de inglês aqui. Aí cria um curso de inglês, Cara, mas fica é um- bilionário com É curso um de problema inglês. muito grande isso, cara. Então, assim, E isso daqui, cara, também é um problema, que tem muito médico que não sabe inglês, cara. E a maioria dos artigos são em inglês, então isso já é um outro problema. irmão, 80% da Cara, da se tu ciência parar pra está pensar, em inglês. Tu cria 300 produtos ao mesmo tempo. Verdade. Cara, se tu parar minimamente pra pensar, tu cria muito produto, cara. É muita falha. É, muita falha. 2022 foi um ano de confirmação pra gente no prática. E aí, como eu fui pros bastidores, né? Eu comecei a identificar o que a gente fazia que dava certo e replicou. comecei a replicar em outras pessoas Isso aí. e começou a dar certo também. Foi um ano muito bom mesmo, Então, cara. graças a Deus. 2023, cara, é escala. É escala. Agora é fazer o mais CRM, né, do se Deus mesmo quiser, e né? melhor. Exato. Padinho. Me E aí, chamem com pra o CRM, festa, tá? Festa de céu é o formatura, limite. estarei. Tomara que vocês me chamem. E ó, fazendo Eu uma não vou- eu não vou confirmação, participar. Não? uma confirmação aqui pra 2023, que tu começa o teu Instagram. É, Eu vou te cobrar isso daí esse vou. ano. Não, isso aí eu já cansei de Porque falar. tu cara. não. Tu tem que, Tem um tem que estúdio começar. aqui pra que ele. começar. A gente gravou Começar. 4 aulas aqui de Tem que começar. um Não, de curso. psiquiatria que eles estão falando. Eu sei. A gente gravou 4 aulas aqui e parou. Tem que voltar essa Sim, aquela sim, porra. sim, sim, sim. Vamos voltar. Tem que voltar. Vambora. Show. E aí, irmãos, eu espero que não. Impossível ser o último. Tomara que a gente tenha muitos e muitos. Ficou muito parecido com uma mesa de bar, uma discussão e tal. Acho que tem tudo a ver a gente levar isso aqui para algumas pessoas, para as pessoas. E aí, participar a gente que segue a gente, que segue o Prática, que segue o Gui, que segue o Marcos Psiquiatria. Sigam lá, Marcos Psiquiatria. E o Tudãocast também. Acho que tem tudo a ver a gente trazer público. Né? Lembra que o Bilinch deu essa ideia? Ligada a ligação? Paulo Bilinch deu a ideia. Tipo assim, pô, traz o público, cara. É um bagulho que o rádio faz há 50 anos. Sempre deu certo. E ninguém não, mas pouquíssima gente levou pro podcast. Exato. Pouquíssima. É uma proposta ao vivo, assim, com antecedência de É ótimo, é divulgação, dá pra fazer sim. Dá pra fazer, tá? E aí pense em alguém aí da faculdade lá, ou então algum conhecido de vocês. Cara, eu vou trazer meu pai aqui. Porra, Teu- aula. Vou trazer Aulas. meu pai. Porra, eu não, Vou sei, falar eu com não ele. sei quantas especialidades pra dele tem, acho que não dá pra contar. É muita Vou coisa. Pensa, falar com padrinho. Vou falar com ele. Pensa um cara aí, cirurgião plástico, muita história. nefrologista, intensivista, infectologista, É isso aí. Endócrino. Endócrino. nutrologista. É, Brabo. brabo demais, Nutrólogo. filho. Caraca. Brabo demais. Pessoal, é muito bom, caralho. É melhor que. Vamos combinar, então, Desculpa os psicólogos e Pro psiquiatras. meio do ano que vem, cara. Que meio do ano que vem? Vamos fazer Que essa aí- merda mensal, pô. Porra, Ah, vai- vocês estão o no quê? último O quê? ano O quê? agora. Não, vamos Essa enjoar, aqui- vamos enjoar da nossa Rapaziada cara, da aqui. cara dele. Antes de pegar o CRM, a gente faz mais um. Esquece. Ano que vem a gente vai fazer um. O tema vai ser como ficar milionário durante a faculdade de medicina. Mas, porra, eu tava com uma saudade. Os psicólogos e psiquiatras que me perdoem, mas isso aqui é uma terapia. Vale uma terapia pra mim. E eu tô pagando só uma farpela de conta de luz aqui e o aluguel da sala. Mas, porra, obrigado pra caralho de novo por vocês. Eu espero que esse episódio aqui foi diferente pra caralho, né? Nada a ver. Totalmente diferente. Ah, cara, a gente já, Podcast é isso, né? já tem uma intimidade, É. já, o papo já vai fluindo e tal. Apesar disso, é a terceira vez que eu tô presencialmente com o Carlinhos e com o Gui. Terceira vez. Terceira vez. Terceira vez, verdade. E a gente se fala direto, se zoa no Instagram e tal, mas Tem que voltar, cara, presencialmente. com os vídeos lá no Instagram. Eu me amarrava ver tua filha, você zoando. É o dia a dia, Pô, né? irmão, cara, eu Dia tô a saindo dia. de casa 6h30 da manhã, tô chegando em casa todo dia 9 horas da noite, tá punk. Pois é, cara. Talvez. Por isso que eu tenho que começar a aprender a fazer o conteúdo na rua. Então, exatamente. Faz. Por favor. Cara, bastidor. Já viu aquele vídeo assim? Ó, tu prefere receber R$10 agora ou passar R$10 pro próximo? Já viu esse vídeo? Já. Dá um papo. Não, tu já viu? Não. Pô, o cara chega, ó, tu prefere receber R$10 agora ou passar R$10 pro próximo? Ele vai fazendo isso na rua. Aí no final, tipo, se o cara fala assim, tô com R$400 aqui, tu prefere receber ou passar pro próximo?
Aí se ele quiser receber, ele recebe ou vai parar numa pessoa que tá precisando mesmo. Entendeu? Maneiro. Aí ele Ele falou o conteúdo fica da postando rua. isso todo dia, dando dinheiro pros outros. Caraca. Tem que ver o nome dessa rua, né? Tem um bagulho. Vocês são muito garotos, vocês não vão lembrar. Que era o Jornal. O jornal que é mais jornal que o jornal que você compra na banca de jornal. Que era notícia, tipo assim, notícia sem floreio, irmão. O Avelinha caiu na rua hoje, quebrou o pé e se fudeu. E aí era isso. Era notícia assim na porrada. Aham. Caralho, eu tenho uma vontade de fazer essa porra. Você não tem ideia. Cara, tu tem que escolher teu nicho, Tem que chamar gente pra te assistir se for o podcast. Se for o podcast. escolher o teu nicho na construtora e produzir pra esse nicho, cara. Eu acho. E aí você se posiciona dentro desse nicho. Não Entendi. adianta, você tem que pensar na comunicação que você vai fazer. Então, mas é foda que tudo que eu escolho, com exceção do podcast, tudo que eu escolho tem baixa recorrência. Então, imobiliário, por exemplo, o cara não compra N imóveis. O brasileiro médio compra um imóvel na vida. Né? 1,3, se não me engano. E a reforma também, você não faz exemplos de reformas durante a vida. Diferente do serviço de medicina, por exemplo, você vai com certa frequência ao médico, uma vez ao ano. Pô, no mas tu mínimo. escala o preço. Entendeu? Seu preço é alto. O ticket alto. Ticket é alto. Ou você escala Ticket alto. preço, né? Você aumenta o preço e, pô, tua hora vale muito mais. Igual um médico que trabalha no consultório, mas a consulta dele é 2.000. Você Ele pode não, até- escala o serviço, mas ele escala o preço. Pode até fazer, assim, e aí tem que pensar se vale a pena ou não, mas algum plano de garantia. Aumenta um pouco, aumenta um pouco A o lei já me preço. fode 5 anos, porra. Não, Ano que vem o moleque aumenta. tá falindo. Cara, às vezes é pensar se vale a pena. É você aumentar um pouco mais o preço total e falar assim, cara, pelos próximos 2 meses, qualquer coisa você me liga, entendeu? Não, tá maluco. A lei já me fode em 5 anos. Pô. 5 Serviços anos? de engenharia são 5 anos de garantia. Não, digo a reforma. A reforma são 5 anos? Serviços de engenharia. Que isso, cara? Qualquer serviço de engenharia. Mandou fazer a Padrinho, olha calçada só, na tua casa. 5 anos de garantia. Eu tô de férias na Entendi. faculdade, graças a Deus, e a gente vai gravar com mais frequência aqui. Porra, padrinho. Vamos, Preciso disso. Eu preciso de você falando, viado, vamos gravar. pô. Sério. Show. Eu- Então, rapaziada, como eu falei, isso aqui é muita terapia pra mim. Tô renovado. Muito. bom, Vocês, cara, que porra, bom. gosto pra caralho de vocês dois. Tamo junto. Carlinhos ficou um pouquinho mais careca Pô, sempre fico todo dia. do primeiro podcast Cada pra dia cá. mais. O Marcos tá com um bigode um pouco mais bonito do Obrigado. primeiro podcast pra cá. Obrigado, chefe. Porra, tu não muda nada aqui. Esquece, tá a mesma merda. E aí, Bonito, um belo ruivo. mas, pô, cara, é muito maneiro ver vocês aqui, porque vocês estavam aqui no início. Vocês estão aqui mais uma vez, eu ia falar no final, não é o final. Mas vocês estão aqui de novo. E já e vamos eu- marcar a data pra trazer o pai do Carlinhos. Vamos. Fala Ele, com ele. é que ele mora fora do Rio, né? Mariangra. Se prepara pra um cara que fala, irmão. É. Tamo junto, pô. Vamos com falar- tudo, histórias. Vamos, O HD tem, o tem áudio, 500 o menor GB. áudio dele é de 5 minutos. vamos ouvir as histórias. No WhatsApp. Tranquilo. E também tem um caveira que eu quero trazer aqui também, um caveira sniper do Bop. Pô, cara, tava... Quero trazer. Aí, trazer os polícia tava dando bom. Tava dando bom Trazer pra os caralho. polícia pra contar as Só que histórias. misturou, porra, com politicagem. Aí só vinha gente que era É. candidato. Mas acabou. Graças Política, a Deus, graças a Deus, acabou. Agora é histórias. Vamos História, escutar cara, história. Isso aí. Mas fala de quê? Caralho, irmão, tu sabe ler não? História, irmão, Idiota. história, Tudão, história. porra. Pô, cara, tudo. chama a Márcia. Goldsmith. Professora. De Vocês anestésio. falaram dela no Cara, a último. Márcia, cara. Tem A que chamar Márcia. ela, mano. Ela Vou vai vir chamar com a Márcia. certeza. Vocês falaram dela no último. A Márcia, eu não sei nem quantos países aquela mulher conheceu, meu irmão. Mulher sinistra. É anestésio, porra, mili. Ela foi médica E é mochileira. Sacou? de Mulher braba. perto de aldeia canibal, filho. Tem noção? E rolou Médico Sem... Traz Márcia Médico Sem Vaz. Fronteiras, cara. Conhece Vem, algum? cara. A Márcia fez tudo na vida, cara. Tá de bobeira. Ela vem. Vou trazer Traz a o Márcia. Médico Sem Fronteiras. Ela vem. Ela fez. Ela fez? Ela é Ela CAC. Ela é Ela caca? é CAC, meu irmão. Torou a CAC. Entupiu o ladrão, filho. Foi entrar na casa dela, entupiu. Entendeu? Fez o L, mas na hora de é sinistra. Doc. Fez.
Entendeu? Rapaziada, a gente vai ficar preso dentro do Vambora, prédio. vambora, Bora, vambora. Pessoal, bora. muito, Valeu, galera. muito obrigado por você ter chegado até aqui. Sigam lá o @ prática de plantão. Tem underline? Não, é Não, tudo tudo junto. junto, tudo junto. @prática de plantão, Gui Stefano. O Gui Gui Stefano, @Marcos Psiquiatria e @TodãoCast. Se você chegou até aqui, provavelmente você já sabe. E é isso, pessoal. Valeu. Se Deus quiser, vamos nos posicionar aí também Abraço. nas reformas, já. Mas tá difícil, cara. Tem que aprender a fazer meiose. meu irmão. Reformar Tá essa foda, palhaça. queria mais tempo. Reforma sua cara, feia. Traz um cirurgião plástico, né? Pra gente trazer. falar. Tá aí, um tema que eu queria falar. Acho que a gente já falou sobre essa porra. no Chega, primeiro. cara. Tchau, dá tchau. Então vambora. tchau. Beijo. Valeu, Beijo na valeu, bunda de valeu. vocês. Tchau.